alô, boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate, hein? Olha, muita coisa hoje no programa, terminou há pouco no Allianz Parque, vitória do Palmeiras para cima do Juventude. Palmeiras está a 1 ponto do líder Flamengo. E o Alexandre Silvestre está ao vivo lá no Allianz Parque, daqui a pouco ele vem com zona mista, com coletiva, ó o Silver aí, ó, Silver na tela. Daqui a pouco ele vem ao vivo de lá com o Abel, com zona mista, com detalhes, os gols da partida, tudo para você no Mesa Redonda. O Corinthians, né, o Tonhão da Fiel vai acender uma vela pro Kaká. Graças ao gol do Kaká, o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense, o Tonhão da Fiel ganhou uma sobrevida. E o São Paulo do Miller ontem foi atropelado pelo Vasco da Gama. Ninguém acreditava e deu Vasco de goleada. Ou seja, tem muita coisa para você no Mesa Redonda. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado. Segura aí que a gente volta já. Legal. Foi rapidinho, já voltamos. Legal, foi rapidinho, já voltamos. E agora vamos apresentar de imediato, para não perder tempo, porque o Silvestre está lá no Allianz Parque. Vitória do Palmeiras, ele vai vir com o Abel Ferreira, com zona mista, com tudo para você. Quer o Silver primeiro, é isso? Vamos dar uma passadinha lá no Allianz? Vamos direto para lá? E aí a gente segura aqui a bancada? Então vamos lá. Silvestre, você tem convidado aí, em alto estilo aqui, é isso, Silvestre? Palmeiras venceu e venceu bem aí, é vice-líder. Boa noite, Silvestre. É isso aí, tá 1 pontinho atrás do Flamengo, teve um pênalti mandrake lá no Rio de Janeiro, tá aqui o Everton, esse garoto ele não solta, né? A bola de vez em quando pode escapar, mas o Olavinho nem a pau Juvenal. E aí o Everton, mais uma grande atuação do time, sua, outro dia você deu assistência para gol, hoje operou alguns milagres. Momento de revigorar também um pouquinho, porque você foi bem cobrado no começo da temporada, né, Everton? Boa noite, obrigado pela presença aqui no Mesa Redonda. Boa noite a todos aí. Acho que é um momento especial, né? Faz parte da carreira de todo atleta e acho que também de todo ser humano. Passa por um momento de dificuldade, acho que o segredo é como cada um se comporta no momento de dificuldade, né? Alguns desistem, outros não conseguem dar a volta por cima e alguns conseguem sim, com muito trabalho, com respeito, entendendo que as críticas fazem parte, que se as pessoas cobram de mim é porque elas sabem que eu sou capaz, né, de entregar algo melhor. Eu estou feliz, não só com o meu momento, mas de toda a equipe, né? São 5 vitórias, a gente sabe que nessa competição a regularidade, somar pontos é muito importante, ainda mais agora quando vai passando. Saúde, meu. Quando vai passando o tempo, o campeonato vai se afunilando. É bom estar sempre somando pontos e estar na parte de cima, estar no pilotão da frente. E hoje a gente foi feliz e conseguiu mais 3 pontos e vamos seguir firme. E temos aí mais jogos difíceis pela frente. Foi um amasso do Palmeiras, do primeiro ao último minuto. É impressionante como esse time joga redondo, né? Mesmo quando não joga tão bem, e não foi o caso hoje, o Palmeiras sempre impõe a sua característica, dificilmente perde. Agora tem que fazer mais os gols, né, cara? Não pode perder tanto assim, né? Porque de repente você vê, acabou tomando um gol de empate, quase que deu zebra. Não dorme, cara. Não dorme. Tá ninando o filho enquanto dá entrevista. Realmente, acho que a gente se cobra muito nesse sentido, acho que a equipe cria muito, né? O Abel sempre fala isso, é converter em gols aquilo que a gente cria, que é dar mais tranquilidade no jogo, às vezes até para tirar um outro jogador para já poupar para o próximo jogo, porque são muitos jogos, mas eu acho que é isso também, às vezes não dá para fazer os gols, o que não pode é tomar também e faz parte, esse é o objetivo da defesa, é poder dar segurança para a equipe, mas acho que hoje a gente conseguiu fazer os gols, né? Conseguiu ter uma vitória mais tranquila e somar mais 3 pontos aí muito importante. Para liberar você, o seu baixinho, o Baixola Dudu, cara, você tomou um susto quando ficou sabendo que ele ia embora? Claro, ele acabou não indo, né? Mas poderia ter ido. Cara, acho que foi surpresa para todo mundo, óbvio. Mas acho que as decisões são totalmente pessoal dele. O que cabe para nós é poder ajudá-lo, é poder apoiá-lo, principalmente nesse momento de volta de lesão. Foram 10 meses aí quase sem jogar, então é muito duro. Acho que o mais importante é isso, é ele se reencontrar como atleta, né, de alto nível, de alto desempenho, como ele sempre foi. Né, e você passar 10 meses sem jogar te traz dúvidas, te traz incertezas e ele sabe que hoje foi um momento importante para
para a carreira dele poder voltar a jogar, e a gente fica feliz por ele, porque sabe o quanto ele trabalha para isso, e acho que a tendência agora é que ele só cresça, que ele atinja aí o seu 100% e que possa nos ajudar muito. Obrigado, Everton. Vai descansar, você, sua família, o seu garotinho aí. O Dudu entrou aos 32 do segundo tempo, ovacionado por 38 mil pessoas hoje no Allianz Parque. Vitória 3-1 do Palmeiras para cima do Juventude. Gols do Flaco Lopes, que iria passar por aqui, mas pelo que eu ouvi, já vazou. O Estevão, de novo, moleque, tá vendido para o Chelsea, já confirmado. Vai ficar pelo menos até julho, início de agosto do ano que vem, depois do Super Mundial de Clubes. Tá vendido para o Chelsea. Ele fez o 2-1 e o terceiro gol foi do Mike, uma vitória imponente do Alviverde, que tá a um pontinho só do líder Flamengo. Garrafa. Legal, legal. Então segura aí, Silvestre, você volta já já com todas essas informações. Vamos falar sobre a, entre aspas, reestreia do Dudu depois da lesão e depois da possibilidade de ir para o Cruzeiro. Então o Silvestre está ao vivo nessa vitória importante do Palmeiras, mas para não perdermos tempo, de goleiro para convidado. Quem é o convidado dessa noite, hein, filho? Na tela. Aê! Que legal, Júlio. Estamos muito felizes em recebê-lo aqui no Mesa Redonda, com muita história no futebol, né? E participando para discutir tudo que está acontecendo aí. Como é que tá a vida, Júlio? Tá ótimo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Lembrando algumas coisas aqui com o Paulo do tempo de Roma, né? E é sempre um prazer estar falando de futebol. Tá certo. A carreira de técnico agora deixou de lado, tá do lado... Eu fiz uma opção devido a alguns problemas pessoais e tive um convite da Roma para ser embaixador no Brasil e na América do Sul. E aí a gente fez alguns acordos em termos de eu representá-los aqui para alguns negócios que eles têm que fazer, e aí isso gerou outras possibilidades de negócio. É mais ou menos como o nosso Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Boa noite, Bacé. Já tem enquetes e presentes. O Júlio também segura um pouquinho, porque o Abel Ferreira está falando depois de uma vitória importante. Vamos voltar ao vivo para o Allianz Parque com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Na tela. Vamos... Já. Então tá certo. Ô Alex, vitória importante para esse Palmeiras, não é? Agora sim, o Abel. Só um instante então, Alex. Vamos lá. Ou entrar ou jogarem os dois, como foi o caso de hoje, foi preciso, e é isso, está sempre disponível e ele merece tudo. E como te disse, acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde, a continuar a trabalhar, a mostrar toda a sua vontade e o sangue argentino que lhe corre nas veias, que pode chegar à seleção argentina, sim. Abel Felipe, da Rádio Bandeirantes. O Estevão foi negociado com o Chelsea, o Palmeiras divulgou isso no sábado, mas o Palmeiras vem vendendo jogadores, o Endrick, o Luiz Guilherme, enfim, revelado bastante jogadores para fora do país. Como que você vê esse movimento de cada vez mais jovens saindo do futebol brasileiro? É algo que dá para combater ou é impossível? Vocês sabem qual é a diferença do real para o euro, ou para o dólar? Então, não... É difícil, não é? Eu disse-vos, eu pedi à Leila, não venda o Hendrick, não venda o Estevão, não venda o Luís Guilherme, mas é impossível, não estamos a falar de valores muito grandes, não é? E a minha função é arranjar soluções. Eu acho que quem realmente pode beneficiar disso a médio e longo prazo é a seleção brasileira. Se tiverem o cuidado de seguir estes jogadores, porque realmente são, vocês veem o Estevão, não vos vou dizer nada, já vos disse que às vezes tenho medo até quando digo aquilo tudo que penso destes jogadores. Sorte do treinador que pode contar com eles, mas é normal. Agora, o que não é muito normal é tu teres uma equipa que joga com 5, 6, 7 jogadores da formação, como é o Palmeiras. O que não é normal é teres uma equipa como o Palmeiras que revela porque o treinador tem... Eu ia dizer uma palavra, mas não posso dizer. Tem coragem de meter os jogadores como nós metemos, na altura que nós entendemos que deve ser a certa, e quando eles vão mal e jogam mal, nós damos-lhe o abraço e abrimos o nosso peito para os receber e eles entenderem que é assim que faz parte do processo, os falhanços, os fracassos, e acho que nisso estamos todos de parabéns.
mas isso não nos dá títulos, dá-nos dinheiro, dá-nos responsabilidade, faz a marca Palmeiras crescer para uma dimensão superior que valoriza a marca Palmeiras e a função do treinador também não é só ganhar títulos, é valorizar o clube, e uma forma de valorizar o clube é essa, é as pessoas teres clubes da Europa quererem vir ao Palmeiras buscar jogadores, e falamos só desses 3, mas já disse aqui publicamente que foram vários os jogadores que foram, e ainda são, só que eu não posso, já ficámos sem tantos jogadores que se nós formos atender a todas as ofertas que nos chegam, eu vou começar a jogar, e eu e os meus adjuntos, mais na baliza vai o Rogério, fazer eu vou para centroavante porque eu estou bem, e vou meter o André ali na direita, o Castanheira joga na esquerda, que ele é canhoto, a zaga mete o Martinho e o João, que são altos, e depois na frente arranjo outros, mas eu entendo os jogadores, entendo os agentes dos jogadores, mas acho que já chega. Para este ano já chega. Abel, boa noite. Você está falando muito de saída, mas também tem chegada, né? Vai chegar jogadores para você. Lázaro está no estaleiro, Rômulo. O time estando completo, com Gomes, Rios, Rômulo, Giai, Maurício. Chega a atingir o que você queria, 2 por posição? De 0 a 10, quanto que o Palmeiras chega a 2 por posição? Olha, estão a chegar. Há uma coisa que eu gosto de pôr sempre as expectativas baixas, porque os jogadores têm que chegar. Por exemplo, tem o Filipe, que vai chegar numa fase de adaptação ao clube, de adaptação a esta exigência de jogar de 2 em 2 dias. Vem de um período de férias. O importante é que ele esteja, e nós vamos lhe dar esse tempo. E os outros ainda não tenho a confirmação da direção quando eles chegarem, mas são opções, são 2 opções. Já vos falei várias vezes que há oportunidades de mercado e às vezes elas não chegam quando nós queremos. Falei-vos, por exemplo, do Aníbal, que chegou 1 ano mais tarde. Se calhar outro jogador nesse lote que nós estamos a falar, se calhar conseguimos ir buscá-lo mais cedo. Mas vamos esperar. Vocês sabem que há 2 saídas, quer do Hendrick, quer do Luís, que foram feitas agora, e nós temos que repor. Sei perfeitamente do esforço que a nossa Presidente está a fazer, e ela, eu até diria, eu gosto de ganhar, mas acho que ela ainda gosta de ganhar mais que eu. Pensei que era a pessoa que mais gostava de ganhar. Tá aí então o Abel Ferreira em entrevista coletiva. O Silvestre continua acompanhando. Eu já dei boa noite pro Miller, pro Chico, já apresentei o Júlio, o Miller, o Paulo. Falta ainda o mestre. Vamos a Mestre Caverna com o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão velho de guerra. Estamos aí, hein? Se precisar, nós vamos falar aí. É só chamar. Vou chamar sim, claro, né? Muito conteúdo, nosso mestre Alberto Helena Júnior. Mas você em casa sabe, claro, temos a enquete e presentes para você. Boa noite, Marcelo Bacejo. Combinado então, Marcelo Bacejo vai interagindo com você, nós vamos interagindo com você com a gente. E para a gente colocar a casa em ordem, né? Já começamos com a coletiva do Abel Ferreira, o Everton também falou. Mas deixa eu voltar para o Allianz para colocar o debate em discussão, para que o Silvestre passe um resumo do que foi essa belíssima vitória do Palmeiras, que deixa o Palmeiras na vice-liderança, não é, Silvestre? Com um ponto a menos que o líder Flamengo. Aliás, tem um pênalti lá, vou discutir com a bancada daqui a pouquinho aqui. Silvestre, como é que foi o jogo aí, Palmeiras 3, Juventude 1, teve também a volta do Dudu, não é isso, Silvestre? Exato, o Dudu retornou aos 32 minutos do segundo tempo, jogou 20 mais ou menos, né? E visivelmente fora de forma, falta de confiança, falta de força, ainda titubeando em alguns momentos, né? Mas super normal depois de 10 meses, cirurgia no joelho, operação, fisioterapia, não é fácil não. O Dudu que se esforçou bastante para voltar, né? E agora precisa de mais oportunidades, veremos o que o Abel irá fazer, né? Hoje começou no banco, assim como outro dia, e aos pouquinhos o Dudu deve ganhar mais oportunidades, se mostrar serviço nos treinamentos, certamente vai tocar na banda. O Palmeiras começou o jogo hoje já impondo
toda a sua força para cima do Juventude, casa lotada, desperdiçando muitas oportunidades. O Palmeiras tem criado muitas chances, né? Em alguns momentos vacila e isso pode fazer falta. Já diria Muricy Ramalho que a bola pune, né? Mas o Palmeiras demorou para abrir o placar, isso aconteceu só no segundo tempo. O Juventude teve alguma chance na primeira etapa, numa espetada de contra-ataque do Gilberto, o veterano Gilberto, uma outra do Eric, que acabou fazendo o gol no segundo tempo, o gol de empate. Mas o Palmeiras criou demais e foi no segundo tempo que a vitória foi construída, né? Em termos numéricos mesmo, 3-1 no placar, o gol do Flaco Lopes, recebendo assistência do Rafael Veiga, 300 jogos do Veiga com a camisa do Palmeiras, na temporada já são 30 jogos, 10 gols e 5 assistências, ele deu a 5ª assistência no ano, o Rafael Veiga, que é o artilheiro do campo do Palmeiras, do Allianz Parque, né? Mas hoje não fez gol, deu passe para gol. Depois o Estevão, quando o jogo já estava empatado 1-1, o Estevão mudou de lado, mandou um balaço cruzado, fazendo 2-1. Aí o Mike recebeu um passe açucarado do Zé Rafael, um lance polêmico, tem gente dizendo que foi falta do Zé Rafael, pisão no adversário. Para mim, esse tipo de coisa deveria passar e passou, pelo menos hoje aqui de acordo com a arbitragem, 3-1, e o Palmeiras poderia ter vencido por muito mais. Agora fica com 23 pontos, a 1 do Flamengo, que ganhou com um pênaltizinho muito mandrake lá no Fla-Flu do Maracanã, mas o Palmeiras está bonito. 5º jogo seguido de vitória, não perde a 8 rodadas, subindo bastante, inclusive de rendimento, que era uma cobrança da torcida e de parte da imprensa. Mais uma vez o Everton, que deu entrevista pra gente aqui, fechou o gol quando foi necessário, tomou um que não tinha jeito, foi uma vacilada ali completa da defesa como um todo, talvez até do Everton, né? Mas enfim, o Everton pegando bolas importantes lá pros 35, 36, que poderiam trazer de volta o Juventude pro jogo. E lembrando que o Everton outro dia deu uma assistência para gol do Palmeiras, como goleiro, lançando a bola lá da área dele para um contra-ataque do Rony, se eu não me engano. É isso, o próximo jogo do Palmeiras, Garrafa, é fora de casa contra o Fortaleza, enquanto o Flamengo que está nessa briga, o líder, vai jogar contra o Juventude, o adversário de hoje do Palmeiras. O jogo vai ser em Caxias do Sul e eu continuo por aqui. Ninguém mais passará, tá? Zona mista já esvaziada, como você pode notar. O Abel deve estar terminando a coletiva do outro lado desse banner aqui. À sua disposição, Garrafones. Legal, legal, Silver. Então daqui a pouco a gente ainda pode ter um pouquinho mais do Abel, quero o Abel falando sobre o Dudu. Começar com o Júlio, aí a bancada fica à vontade. Júlio, Palmeiras, 5ª vitória consecutiva, não adianta, é uma das grandes forças a conquista do Campeonato Brasileiro. E no momento que se esperava uma oscilação, né, Júlio? Com a saída do Endrick, o Palmeiras parece que incorporou. O que dá para falar desse Palmeiras? Como Palmeiras e Flamengo, na sua opinião, também são as equipes que estão mais focadas nesse título, mais na prateleira um pouquinho mais alta, brigando diretamente pau a pau. É muito cedo ainda, Júlio. Eu acho que o Abel encontrou a receita do profissionalismo europeu, a tática que ele usa bem com aquilo que é o futebol brasileiro. Então você troca as peças no Palmeiras, o time continua mantendo alto nível e isso é muito difícil. Todos falam que ele é muito organizado, eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que isso é o padrão e a força do Palmeiras, é essa receita que ele conseguiu encontrar e é um time competitivo em todas as competições que participa. E essa ausência, Alex, saída, né? Obviamente, é uma ausência agora, pelo menos até que um dia ele possa voltar, do Endrick, quando se esperava que o time pudesse oscilar, o que acontece é um Palmeiras engrenando 5 vitórias consecutivas, Alex. A impressão que passa é que o Palmeiras jogava em função do Endrick, né? E aí mas é isso. Então, mas ele ocupava um posicionamento em campo que atrapalhava, inclusive, o Rafael Veiga. O Rafael Veiga caiu demais enquanto o Endrick era titular. E agora, não acho que é uma coincidência, mas é uma questão realmente de readaptação do time sem o Endrick. O Rafael Veiga cresceu demais de produção e todo o time cresceu, inclusive o Rony, que é o escolhido pelo Abel Ferreira para ser o substituto do Endrick no atual time do Palmeiras. Hoje o Abel escalou um mistão contra o Juventude para preservar alguns jogadores e colocou o Flaco Lopes, que nunca mais tinha sido titular. E o Flaco jogou bem, fez um belíssimo gol, abrindo o placar para o Palmeiras. Então o Abel ganha até essas opções para quando ele quer mudar o jeito do ataque atuar, com o Rony com mais velocidade, com mais deslocamento, e o Flaco Lopes com posicionamento e essas bolas mais alçadas que são o ponto forte do Flaco Lopes. Então a saída do Endrick, que poderia ser um trauma muito grande para o time, acabou, claro, e é bom que a gente diga aqui, não é que o Palmeiras ficou mais forte sem o Endrick, porque aí o Abel teria que arrumar um jeito de recolocar o Veiga no time, readaptar o Palmeiras com o Endrick, porque o Endrick é um craque.
mas é nítido que quando ele saiu, os outros jogadores se encaixaram melhor em campo. Ele era muito individualista, né, Alex? Às vezes ele partia pro pau no 1 a 1 sem necessidade, quando ele deveria passar a bola. É diferente do Estevão, por exemplo. O Estevão é um jogador mais de grupo. Hoje marcou um gol maravilhoso também, um golaço, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E ele joga pro time, não joga para ele. O Hendrick Até não. por uma característica, né? O Estevão é aquele driblador que vai pelas pontas e, teoricamente, é o cara que tem que servir os companheiros na área. Mas para um time que nem o Palmeiras, o que vale é o Estevão, não é o Hendrick. Entendeu como eu quero dizer? Ou seja, é um Palmeiras onde o Abel, né, Miller? O Abel, ele recorre, ele olha para o banco, diferentemente do Tonhão da Fiel, e a comparação é inevitável. Quando o Corinthians tem problemas, o Tonhão olha para o banco, ele tem muitos problemas, porque é uma garotada lá. Não, ele vai ter um infarto, né? Mas a próxima vez que ele olhar, ele vai ter um infarto. Não é isso? E aí o Palmeiras olha, você tem o Dudu voltando, o Miller, você tem o Flaco. Põe o primeiro gol, até para os ex-jogadores aqui analisarem, a bancada também de um modo geral, o gol do Flaco Lopes, velho. O cara tá fazendo o gol a dar com pau, não vinha novamente sendo aproveitado entre os titulares, entrando no decorrer da partida. E olha o que sobe o jogador. Fala pra gente um pouquinho aí, Miller, Paulo, Júlio, sobre essa virtude do atacante, Miller. Ele está bem posicionado, ele é bom cabeceador, né? E geralmente o jogador argentino, ele sempre ganha de cabeça dos jogadores brasileiros porque ele antecipa a subida, né? Não antecipar a subida entre os dois marcadores do Juventude, ele cabeceia bem, cabeceia no canto, né? Sem chance para o goleiro, quer dizer. O Flaco Lopes é o artilheiro do time na temporada, inclusive. Então acredito que isso que vocês estão falando de Hendrick, esse negócio não existe, não. O Palmeiras ganhou muita coisa, esse é o Hendrick. Então, ou seja, vida que segue, Miller. Quantas vezes eu falei isso aqui, pô? Nada a ver. Pô, aí. Tem Felipe Anderson, Dudu, etc. Pô, Maurício. Tem uma outra coisa, viu, jogador? Quando o Alex fala um mistão, foi isso? Hoje foi, porque em relação... Eu não gosto... Paulo, mas é em relação ao time que vinha jogando. Dessa expressão. Mas mistão... Até porque essa expressão não pode. Mistão não, Estevão, Flaco Lopes... Não, o Estevão é titular. Outra coisa, o Abel... Ele botou o Fabinho. O Abel menino jogando na esquerda. Paulo Sérgio, começou muito bem o programa, Alex Miller querendo minimizar. Que mistão, Palmeiras fortíssimo. É lógico. Se os outros Foi muito bem. A culpa não é sua. Pois mistão. Não é corneta. Mistão nada, irmão. É uma Ele tem constatação. um grupo, É ele uma tem constatação. um Ô, conjunto Paulo, muito bom na mão. Se os outros elencos não têm a mesma qualidade do elenco do Palmeiras, a culpa não é do Palmeiras. Ele pode Ele usar, talvez pode tenha. Eu tô admirado do Alex aqui cornetar já logo. Você acha que isso é corneta? É corneta. É uma constatação. É corneta. Você que tá levando... Os jogadores lá, Você que tá Vanderlan, levando... você que tá ficando nada. Quando ele fala, ele tá no mistão. Você que tá levando a palavra mistão pro pejorativo. É pejorativo. Então, pra mim não. Ô, Pra mim é só uma mescla. Nessa é jogador. Não, pra mim é uma mescla. É uma mescla. Você tá fazendo parte do mistão. É uma mescla. O jogador. É uma mescla. Um de cada vez, um de cada Pera, vez. deixa eu fazer uma perguntinha. Paulo Sérgio, o Gabriel Menino jogou de quê mesmo hoje? Ele entrou como ponta esquerda, cara. O Abel, Então, como que não é um ele mistão? consegue. Não, mistão. Fabinho, que nunca é titular, jogou. Fabinho, Vanderlan, que Um time campeão, time Júnior. estourado. Ó, aqui nós tivemos três grandes que jogaram no futebol europeu, Peraí. né? 3 grandes que jogaram no futebol europeu. A Europa não descobriu, né? mas Aqui no Brasil a gente tem essa mania do antigamente era um pouquinho do 1 a 11, hoje não, porque cada um tem um número, né? Mas os titulares. Um time campeão, um grupo campeão, se faz como tem o Palmeiras, um grande elenco. Não tem mistão, não é isso, Eu tive Júlio? um treinador, o Ranieri, que nós tínhamos Burdiço, Meixés e Juan na zaga. Jogava duas, descansava uma. Não interessa o jogo, não interessa onde. E você ter essa rotatividade com qualidade, seu elenco faz isso. É o que ele consegue fazer no Palmeiras. Você viu, Alex Miller? Não é mistão. E agora você chegar pro jogador. É um mistão, você fez parte do mistão, jogador. Miller, Isso aí arrebenta, Chicão. em cima disso, o Palmeiras hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Começa até com o Miller. Junto com o Flamengo. Fala, Paulo. O Flamengo não perde pro Palmeiras, jamais. Flamengo, haja É vista empate, aí, empate, Miller? Pra mim, o Palmeiras, até ano passado, eu sempre falei isso aqui. Foi jogador. Até ano passado, o Palmeiras não tinha banco. Não, tinha time, não banco. Diferente do Flamengo. O Flamengo hoje, poxa, assim como muitos anos atrás já, o Flamengo tem time e banco de qualidade. Sim. O Palmeiras hoje tem um banco de qualidade. Você olha pra trás, entrou Dudu hoje com o tempo. Quer dizer, Dudu é o melhor atacante do time, pô. Não vê vantagem nenhuma, Não, os dois estão assim equilibrados
E aí eles vão brigar, né? Olha, Tá. você fica a Copa do Brasil, fica a Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vou ficar assim, Chico, há um empate ou você vê Flamengo ou melhor que Palmeiras, Não, e Palmeiras vou ficar de assim, elenco melhor que o Flamengo? Não, de elenco eu concordo com o Miller, o Flamengo é muito melhor. Ele deu um empate, Chico. Não, ele deu um empate, mas eu acho que é melhor. Palmeiras? Não, o Flamengo. Flamengo. Com a razão ou com a emoção? Não, com a razão. Então, Você vê, só para saber. O Palmeiras, o Flamengo tem um jogador chamado Pedro que resolve todos os jogos para ele. Todos os jogos. Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. E deveria ter ido para a seleção brasileira para disputar a Copa América. Sorte do Flamengo que ele não foi. Para você é o Flamengo. Pra mim, Flamengo. Júlio, para você, quem tem o melhor elenco avaliando? Qualidade é igual. O Flamengo tem um elenco mais experiente, mas os jogadores do Palmeiras estão criando uma estrada legal. O Júlio foi bem aqui, porque o Flamengo tem um elenco experiente, mas a garotada que está entrando está dando esse suporte pro Abel. Como é que você pode imaginar um Estevão, né, Alex? Entrar agora o garoto, o cara é titular, o que ele está fazendo é uma grandeza. Alex, para você, alguém tem elenco melhor entre Palmeiras e Flamengo? O primeiro e o segundo colocado, o empate? Eu acho que individualmente, qualidade técnica, eu acho que o Flamengo é um pouquinho melhor que o Palmeiras, em termos de elenco, de individualidades. Agora, o Palmeiras nas mãos do Abel tem jogadores que talvez individualmente em outro time seriam nota 6, nota 7, e nesse conjunto que o Abel construiu no Palmeiras, eles viram nota 8, 8,5, né? O caso do Rony, por exemplo. O Rony tem muita dificuldade de dominar a bola, de posicionamento, fica muito impedido. Mas é um cara... Eu só perguntei pra ele. Eu só perguntei. Júlio, se cada opinião que a gente der... Se cada opinião que a gente der... quem tem o melhor elenco. Peraí. Não, mas o que o Xará tá falando tem mas tem sentido sim. Tem razão, mas cornetando, legal. Não tô cornetando, eu tô explicando que no Palmeiras o Rony é nota 8, 8,5. Isso é corneta? Não é nota boa? É a realidade. O senhor pode responder a minha pergunta? O Flamengo individualmente é melhor. De conjunto, o Palmeiras é melhor. Vou desenhar a pergunta. Quem tem o melhor elenco? Eu prefiro o do Palmeiras porque eu gosto de conjunto, de banco, eu gosto de estrutura tática, como Palmeiras, o ok, basta. É o Palmeiras. Respondido, né, Júlio? Palmeiras. Não é o Palmeiras, é o Palestra. É diferente. É mais forte. Já diria a Roberta Valor. Pra você, Paulinho, quem tem? Flamengo. Flamengo? Sérgio? Eu acho que o Flamengo tem mais qualidade individual do que o Palmeiras. E por falar em qualidade... Você, Garrafa, acha o quê? Hã? Elenco, eu acho que é do Flamengo. Né? Flamengo, mas isso significa absolutamente nada, porque, como diria o Juarez Soares, o jogo é jogado, o lambari é pescado, e o Palmeiras está pau a pau. Até porque o Estevão Garoto, que apenas começou, né, como profissional, ele tem decidido várias partidas nesse brasileiro pelo Palmeiras. Então, até antes da gente falar da volta do Dudu com o Silvestre, vamos colocar o gol que o Estevão fez hoje. Pode colocar, filho, por gentileza? O gol que o Estevão fez hoje, ele já fez um golaço também no meio de semana. Coloca na tela, só pra gente ver. Quase fez outro hoje, numa bola na trave. Eu não vi, realmente, vamos ver agora aqui. Coloca esse gol do Estevão, porque o Veiga deu uma declaração no meio de semana que me chamou muita atenção. Ó, garoto com tranquilidade. Analise esse lance aí, Miller, pra gente. Garoto, né? Gol tipo Miller, né? Não, mas veja bem, também tem a vantagem que ele está sozinho, está de frente pro gol, né? Livre de marcação. Ele domina e de bate-pronto, bate cruzado, rasteira, sem chance pro goleiro. Quer dizer, então ele foi bem no fundamento da bola. Bater cruzado, rasteiro, dificilmente. E outra, tá muito perto do goleiro, né? Não dá tempo, o Júlio tá goleiro, ele sabe disso, né, Júlio? Não dá tempo dele cair na bola, pô. Bate forte, rasteiro. E o detalhe desse gol, o mérito do Flaco Lopes, que fez a raspada fundamental para a bola sobrar pro mas ele foi bem. Ele dominou de bate-pronto, bate cruzado. Meu irmão, o mérito foi do Estevão. Também, claro. Não é também, o mérito foi do Estevão. Porque ele domina a bola e o fundamento dele foi e bateu de esquerda. É o jogador que bate com a direita, joga para a direita, joga no fundo, joga aqui. Então você pode fazer a casquinha que for. Se for o cabeça de bagre, irmão, vai mandar a bola lá na rua. Alex, esse gol que ele fez hoje, foi até diferente do outro gol que ele marcou no meio de semana, que realmente é um gol de muita qualidade. O garoto está mostrando qualidade. E nós vamos mostrar para você o que o Veiga, uma das referências do time do Palmeiras, fala do Estevão. Né? Falou do Estevão na última quarta-feira. Então segura aí, o Veiga vai falar sobre o Estevão e eu vou colocar o assunto em discussão na bancada. Mas antes, alô você, preste atenção. Vamos lá então ouvir o que o Veiga falou no meio de semana sobre o Estevão, que está negociado com o Chelsea, uma negociação que deve se tornar, até por bônus, por metas atingidas, a maior negociação do futebol brasileiro, superando inclusive os números do Endrick.
depois do que aprontou o Estevão, que ele vem aprontando já no meio de semana, olha o que o Veiga fala sobre o garoto. Vamos lá, na tela. O Estevão é um fenômeno. Fala aqui que tem condições totais para ser um dia melhor do mundo, assim como o Endrick, na minha opinião. E é isso, é sempre manter os pés no chão. Eu converso bastante, assim como eu conversava com o Endrick, com ele, principalmente não pela parte técnica, tática, mas o nosso corpo sabe fazer, é só não deixar a cabeça atrapalhar, né? É incrível esse Palmeiras, como vem lançando garotos. Júlio, difícil a gente observar assim, né? De uma safra, na mesma safra praticamente, um espaço curto de tempo. Vem o Endrick, vem o Estevão, declaração de peso de o Veiga, um dos líderes do elenco. Você também vê dessa forma? Eu vejo que ele tem uma consciência com a bola, os movimentos, o próprio gol que ele fez, o domínio orientado, já sabendo o que faz. Não é um jogador que precisa estar com a bola para pensar, um jogador que já antevê a jogada. Então isso num jogador que tem qualidade faz diferença, e principalmente no futebol europeu, que é um futebol de mais velocidade, um futebol mais rápido. Eu acho que ele tem um grande futuro pela frente. Ô Miller, eu não sei você, e talvez você em casa, eu vou tentar explicar para que você avalie o que eu faço de raciocínio. É claro que o Endrick, apesar da pouca idade, né? Ele já completou 18, o Estevão ainda não completou os 18 anos. O Endrick já jogou em Wembley, o Endrick está com a seleção na Copa América, com a 9 da seleção, ele já fez gol no Santiago Bernabéu, ele é jogador do Real Madrid, já aconteceu tudo isso com o Endrick. Mas se a gente puxar o Endrick, Miller, para o momento em que está o Estevão, tá? Vamos tentar não esquecer, né? Deixar de lado um pouquinho tudo que de legal o Endrick fez. Volta com o Endrick, aqui para o momento em que está o Estevão. Eu vejo um começo melhor do Estevão do que do Endrick. Não sei se você concorda comigo, se eu conseguir me fazer entender. Não, eu não vejo assim, o começo do Estevão é melhor que o do Endrick, até porque o Endrick, quando ele realmente, a partir do ano passado, que ele começou a jogar e decidir, ele... Não é ano pai, logo nas primeiras partidas, então, veja nas primeiras partidas. O Endrick é um jogador técnico, tem muita força. Tá. São características diferentes. Exatamente. Né? O Estevão, um completa o outro, né, Xará? O Estevão, não, ele é habilidoso. Né? Ele tem um poder de improviso muito grande, muito melhor, muito maior que o do Endrick, né? O Endrick vem de trás com a bola dominada, ele tem muita força, inteligente também, claro, mas a inteligência do improviso rápido do Estevão é muito maior, com certeza, até porque ele não... É isso, aí que eu quero falar. No metro quadrado, no individual, ele supera sempre o adversário. Fala, Chicão. Você concorda comigo, é isso que quer dizer, né, Chicão? Concordo com você. E digo mais, e vi uma comparação na cabeça aqui que eu acho interessante. O Estevão está para o Miller, assim como o Endrick estava para o Careca. Guardado a devida proporção. Dá para entender. Acho legal. Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Esse Estevão começou melhor, sim. Começou melhor o Miller. O Endrick era muito marcado, ele não sabia muito o que fazer com a bola. Entrava só de vez em quando. Agora, o Estevão não, o Estevão é titular absoluto. E o que eu falei aqui não tira nem um pouquinho do brilhantismo do Endrick. Aliás, o Palmeiras foi campeão brasileiro no passado por causa do Endrick. O Careca era bom, excelente, maravilhoso. Um dos maiores centroavantes que eu vi jogar, viu, Júlio? Mas, em compensação, quem que municiava o Careca? Era o Miller. O impacto do Estevão no jogo, ele é maior do que o impacto do Endrick no jogo. Né? Mas por conta da individualidade que eu te falei, ele tem muita habilidade num metro quadrado, né? O Endrick já era diferente. O Endrick partia com ela dominada, né? Essa eu acho que é a diferença grande dos dois, né? O Estevão tem esse já bem dele, nasceu com isso, e ele sabe desenvolver isso para o seu benefício dentro de campo. E com o tempo, Paulo, o diretor está lembrando e foi falado aqui, o Endrick decidiu. Foi uma peça-chave na conquista do último Campeonato Brasileiro. Ele foi responsável direto. Estágio por que isso ainda... Por isso que eu falei, do segundo semestre para frente, o Endrick... Mas estágio que ainda o próprio Estevão não chegou. Ele não chegou, ele está ainda... Estamos no início de temporada, ele está ganhando as primeiras oportunidades. Mas, Garrafa, eu penso o seguinte, o início do Endrick foi com mais pressão. Foi com muito mais pressão. Até porque, quando o Estevão começa, você tem o Endrick. Então, o foco está todo no Endrick. Sem dúvida. E o Estevão tem tempo para ser trabalhado. Sim. Você vê que a pressão não era tanta em cima do Abel. Então, Até o próprio fator Endrick ajuda esse início do Estevão. Sim, sim. Então, a pressão estava toda em cima dele. O foco da mídia toda no Endrick. Né? E aí você tem um tempo para esse jogador amadurecer. Então, hoje você vê um Estevão sem o Endrick
mas ele teve um período de amadurecimento. E isso foi muito bom. Aquela cena emblemática do Endrick contra o Botafogo no Engenhão, quando ele faz o primeiro gol dele no jogo, que ele pega a bola e faz um gesto para os jogadores mais experientes do time do Palmeiras, tipo, vai em mim, joga em mim que eu vou resolver. E ele resolveu. E a partir dali, ele resolveu o Campeonato Brasileiro inteiro. Ele carregou o Palmeiras rumo ao título brasileiro do ano passado. A partir do segundo semestre. E vamos ver o que o Estevão vai fazer até o fim do ano, o que o Palmeiras vai poder ganhar, e o Estevão ser protagonista como o Endrick foi. Ô, Garrafa, um dia um colega meu me perguntou assim, pra você, o que é ser um bom atacante? Eu disse assim, olha, se ele pelo menos jogar num time bom, ele pelo menos saber chutar, em outras palavras, tá tudo certo. Porque eu vi o Batistuta, né, Júlio? O Batistuta não tinha habilidade nenhuma. Inzaghi. O craque daquela época, daqueles contemporâneos, o craque daquela época era o Balbo. O Balbo jogava muita bola. Então tinha Crespo, Balbo e Batistuta. O Balbo era um fenômeno. Joguei contra ele várias vezes, vi ele jogar. O Batistuta não, na Fiorentina, na Roma. O que ele fazia? Ele limpava e soltava a perna. É ou não é, Júlio? Deu vecchio. Exatamente. Então o Batistuta só tinha essa qualidade. Chutava muito bem. E foi um grande atacante na Itália. E cruzava bem também, esses dois meninos... Agora, em contrapartida, desculpa, Garrafa, em contrapartida, o Estevão não. O Estevão, ele tem velocidade, ele não é forte, mas ele é muito habilidoso. Sim. Pode chuta bem também. Exatamente. Então, ele finaliza bem, ele é habilidoso e ele tem velocidade. 3 qualidades que são atacantes. Quem tinha essas qualidades era o Romário, o Ronaldo, então, fenômeno. Esses jogadores, sim, o Roberto Baggio na Itália, eles tinham essa qualidade de ser rápido, forte e técnico. Ele não, ele é habilidoso, não é forte, mas ele é muito rápido. Ô Júlio, que início a gente pode esperar do Endrick no Real Madrid? Essa transição, vocês conhecem bem o futebol europeu. Era isso que eu estava pensando. Então, por exemplo, você viu o Ângelo saiu do Santos, foi pro Chelsea, mas não ficou no Chelsea. O meu medo é esses jogadores não serem aproveitados nessas grandes equipes, se eles forem emprestados... O Vitor Roque no Barcelona. É uma realidade diferente do Barça pro Real. Tem que ter muita cabeça. No Barcelona você tem um Lewandowski, aí o Vitor Roque é muito difícil tirar a vaga e no do Real, Lewandowski. E no Real Madrid? E no Real vai ter Mbappé, meu amigo. Não, mas um timaço. Mas o Mbappé tá chegando agora. O Lewandowski já é muito diferente. Essa condição do mercado europeu é muito diferente. Você olha para trás, vocês falaram que o cara quase infarta quando olha para o banco, tem uma diferença grande, né? Sim, claro, vocês que jogaram em grandes equipes também lá fora. Então, assim, eles vão ter que ter muita sabedoria e muita tranquilidade para saber que eles vão ser inseridos num processo e vão ter que crescer junto. Se eles tiverem essa condição, vão ser grandes jogadores. Mas, Júlio, eu acho que não vai ser um problema até para o Endrick, porque ele já vai ter o Vini Júnior, o Rodrigo, que passaram por esse período. Passaram por esse estágio de ter paciência, calma, fica quietinho, vai chegar o seu sai de uma situação. Ele já está passando por isso na própria seleção, né? Todo mundo fazendo campanha para ele ser titular. Então você vê que ele está tranquilo. Exato. Ô, Garrafa, o que a gente pode ter uma certa dúvida, um certo temor em relação ao Estevão, que ele vai para o Chelsea. Sim. O campeonato inglês é totalmente diferente do campeonato espanhol. É totalmente diferente. Eles usam muito... Tirando... Físico, né? O jogador, a torcida, a imprensa aqui fica encantada com o Guardiola, o City. Mas vai ver o Nottingham das contas lá. Vai ver o West Ham. Todo time horrível, ruim. Então é só cruzamento, aquela coisa toda, uma transição enganosa, aquela coisa... Então veja bem, ele vai para um campeonato assim. Um Chelsea, que hoje já está... Não é aquele Chelsea de antigamente. Não tem tantas estrelas. Exatamente. Agora, se ele vai jovens, o Estevão vai pro Real Madrid, como o Endrick vai, o Real Madrid tem paciência com esses jogadores. Até porque, desde o Marcelo pra cá, ele sempre joga no B. Não é o Endrick que vai resolver. Isso. Fica 2 anos no B. Depois você vai pro A. Quer dizer, nesses outros times, não tem isso. Garoto O Estevão vai chegar lá, fisicamente, nós sabemos que ele não tem muita força física. Fisicamente ele é fraco. Agora, pega aqueles caras de 1,90 m, um futebol totalmente diferente, é claro que ele vai ter muita dificuldade no começo. Agora, os ídolos, né, estão se formando muito rapidamente e de forma mais precoce ainda estão indo para o futebol europeu. Só que tem um ídolo que voltou hoje, não é isso, Silvestre? Quase saiu, quase foi para o Cruzeiro, mas Dudu está de volta, não é isso, Alexandre Silvestre? Para imaginar com a cabeça do palmeirense, Garrafa, eu sei que é difícil para você isso, mas para imaginar que o Palmeiras quase perdeu 2 enormes, gigantes ídolos
Né? O primeiro foi o Abel na virada do ano. Tá? Não queria levantar essa lebre, mas só para não perder, né? Posso perder o amigo, mas não perco a piada ou a lembrança. E o Dudu que decidiu ficar, quase foi para o Cruzeiro. O Dudu entrou hoje aos 32 minutos, né? E jogou 20 contando com os acréscimos, visivelmente, com dificuldades ainda de movimentação, de segurança, cirurgia no joelho e tal, explosão, equilíbrio, mas jogou, sentiu o clima da torcida, foi ovacionado por esse estádio que estava quase lotado com 38 mil torcedores, e o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, acabou falando a respeito do Baixola. Vamos ouvir o Portuga? É importantíssimo o Dudu hoje ter entrado, é importantíssimo ele perder o medo, é importantíssimo e nós vamos, sempre que for possível, que ele faça uma sequência de jogos, entrar 15, 20 minutos para que ele realmente consiga voltar à forma dele, mas não posso não deixar de dizer que o Dudu vai entrar com o comboio, já está em andamento, não sei como é que vocês chamam aqui, não é? E ele agora tem que se fazer à vida e tem que apanhar o comboio. E nós sempre que pudermos vamos ajudá-lo. Como te disse, ninguém tem privilégios aqui, eu dou privilégios a todos, e eu dou igual ao Dudu como aos outros, já vos disse isso. Ninguém tem cadeira cativa no time do Abel e é assim que tem que ser, na minha modesta opinião. O Dudu, quando voltou do Catar, vocês vão lembrar que ele demorou um pouquinho para voltar para o time. Ele não chegou já jogando titular, não. Demorou, teve que mostrar para o professor, tal. Voltou jogando, ajudando muito na marcação, dando carrinho na linha de fundo, fazendo cobertura de lateral, os negócios, né? Então o Dudu aos pouquinhos ele vai ter que mostrar serviço pro Abel nos treinos para ir ganhando mais minutagem aqui no Allianz Parque ou nos jogos do Palmeiras da temporada. Próximo jogo do Verdão vai ser fora de casa, mas o próximo no Allianz Parque é o derby, é o clássico contra o Corinthians, que seria no dia 29 em Barueri, porque tem show no final de semana lá do dia 29. O Palmeiras conseguiu empurrar esse jogo pro dia 1º do próximo mês, que é uma segunda-feira, vai ser aqui, ó, às 8 da noite, Garrafa. Continua à sua disposição, meu querido. Combinado. Vou liberar o Silvestre então, né, Fini? Vai pra casa, vai lá ver a Renata, a Maria, vai descansar se não ainda não deu beijo pro Abel, boa noite pro Abel, passe lá no vestiário, né? Faça aquela selfie. Hoje não deu. Não deu? Tá triste. Então vai pra casa, Beija a foto, beija a foto. Cara, eu sou só um, velho. Então boa noite. Você quer que beija a foto então que tá no... Ó, o Miller tá dando uma sugestão. Então boa noite, beijo o porta-retrato que você tem lá ao lado da sua cama, tá bom? Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Tchau. Valeu, Silvestre. Parabéns pelo trabalho, mas calma que não acabou o Palmeiras, né? Ou seja, por quê? Nós estamos falando de ídolos que estão saindo de forma precoce e esse ídolo chamado Dudu praticamente estava de saída. A presidente do Palmeiras colocou a mala dele na Marquês de São Vicente. Será que eu estou errado? Ela falou, pra mim, encerrou o ciclo dele. E aí o Dudu foi pressionado e tal, resolveu ficar. É ídolo. Então, na sequência, a gente vai ver como a torcida do Palmeiras se comportou com a volta do Dudu, depois da lesão e depois da história Cruzeiro. E nós vamos fazer uma dinâmica, comparar o Dudu com grandes ídolos do Palmeiras. Quem é mais ídolo, Dudu ou... Segura aí, então. Então se prepara que vem nessa sequência. Bom, antes de seguirmos para o Corinthians, tem São Paulo ainda, tem muita coisa no Mesa Redonda, mas vamos falar do Dudu, né? Voltou hoje, repito, a tia Leila colocou a mala dele na Marquês de São Vicente. O Silvestre que foi lá e pegou, gente, guarda aí que acho que o Dudu não vai embora. Ele resolveu ficar. E hoje foi a volta dele, muita expectativa. Será que a torcida vai entender que ele manchou a história dele como ídolo? Será que o Dudu vai perder esse posto de ídolo grande do Palmeiras? É um dos maiores vitoriosos da história. Vamos sentir só um frisson da galera hoje na hora que o Abel chamou o Dudu para entrar em campo. Na tela.
Acho que não ficou nenhuma dúvida. Tá tudo certo com o Dudu e com a torcida, certo, gente? Tá tudo certo. Todo mundo é unânime nisso. E com a titia também. Com a titia também? A titia tá pé da vida. Ainda Titia tá? Ela tá pé da A vida. titia vai aproveitar a primeira chance que ela tiver de tentar dar uma ajeitada nessa... De pôr a mala de novo dele pra fora. Ela tá louca pra isso. Mas o importante é a relação dele de ídolo com a torcida. E com essa polêmica toda, a nossa produção, né? A nossa equipe durante a semana, a gente se reuniu e tal. E aí, vamos fazer uma comparação se o Dudu... Só vai aparecer ídolo contra o Dudu. Contra no bom sentido, né? Será que o Dudu é mais ídolo que fulano? Qual é o primeiro embate aqui? Vamos ver. Só deixa na tela e eu vou explicar a dinâmica. Ó, duelo de ídolos do Palmeiras. O Dudu é mais ídolo que o Evair? Cada um tem uma plaquinha de sim ou não aí. Vocês levantam a plaquinha, deixam ela na mesa. Todo mundo mostrando plaquinha de sim ou não. Mostrando aí sim ou não. Vira, só pra gente poder fazer o recorte. Ó. Todo mundo tem sim ou não. Certo? Isso. Aí eu vou fazer a pergunta, a hora que eu terminar aqui, vocês escolhem uma plaquinha e deixem ela aí na mesa para que a gente possa debater. Então o primeiro embate é, o Dudu é mais ídolo que o Evair? Sim ou não? Não. Miller? Vamos ver. Sim. Sim, ficou 3-3. Eu que desempato, diretor? Eu que desempato? Dudu mais ídolo que o Evair? Ah, para mim não. Para mim não. Ô Miller... Por que você acha que o Dudu é mais ídolo que o Evair? Não, mas em termos de conquista, né? É ídolo, é isso. E lembrando, perfeito. Eu vou nessa linha também. Exatamente. O Dudu tem 12 títulos pelo clube. Perfeito, é o seu critério. Seu critério. E não é o critério da bola técnico, tá, gente? Não estamos falando quem é mais jogador. Aqui é ídolo. Quem você entende que é mais ídolo. Representatividade no clube. Então, a história do clube. O Júlio foi no Evair, né? Por que você entende que o Evair é mais período ídolo? do tempo, né? O Palmeiras vinha em um momento mais complicado. Esses caras aí fizeram um negócio impressionante que eles fizeram no campo e eu acho que teve um peso um pouco maior a presença do Evair. Esse foi só o primeiro embate. Você em casa vai participando com a gente. Tem muita gente, tem muito craque que vai ser colocado lado a lado com o Dudu. O Dudu é mais ídolo que o Valdívia? Sim ou não? Bancada, atenção, pode levantar, Miller. Vamos lá, todo mundo. Sim. Geral? Ué, os caras morrem de amor pelo Valdívia, tem gente na redação, os caras têm estátua do Valdívia. É incomparável, né, gente? É. Foi mais... achei que ia ser complicadinho, Dudu e Valdívia. Não. Eu queria ver os dois juntos mais tempo, né? Por Mas gentileza, não queira mudar o quadro. É quem é mais ídolo, os dois são ídolos. E o senhor crava, Dudu, com muita certeza e confiança. Muita certeza e confiança. Posso falar só uma... Mas claro que pode. No pique, né? Tá Como bom, diz? desculpa aí. Roberto Avalone, antes de você falar, Roberto Avalone diria o que sobre Dudu e Valdívia? Sobre ídolo. Quem é mais ídolo, Avalone? Valdívia era um artista na bola, mas ganhou muito pouco e fora de campo tem algumas coisas que eu não concordava e fico nas reticências. Tá certo, pois não, Paulo, para o próximo Não, debate. até a questão contra o Evair, outros tempos, outras épocas, e a mídia era outra, né? Sim. A mídia era outra. Então hoje o Dudu pega uma mídia que hoje você tem 10 canais de televisão aí. Então ela chega muito mais longe. É outra realidade, mas ídolo é ídolo. Todos são ídolos que a gente vai colocar aqui. mas Qual é o próximo ídolo que influencia enfrenta o bastante. Dudu aqui para nossa bancada? Vamos lá. O Dudu é mais ídolo que o Sampaio? Sim ou não? Levantem as placas. Capitão da primeira Libertadores. Sampinha é meu irmão. Capitão da primeira Nossa, Libertadores. Dudu é mais ídolo, Paulo? Sampaio é meu irmão, mas o Dudu, pelos títulos, como nós colocamos aqui, e hoje nós vimos aí entrando em campo depois de um momento difícil aí que aconteceu, ele tá com moral. Podemos usar o Paulo Sérgio como porta-voz da bancada? Todos concordam? Alguém quer acrescentar Concordo, alguma coisa? assina Tudo bem? embaixo. Vamos isso pro próximo embate então, diretor? E outra coisa, comparar um atacante a um volante... fica Calma, complicado. Não, mas aí é idolatria, é idolatria. Não é bola, é identidade com o torcedor, é ídolo, Chico. O Ezequiel é ídolo do Corinthians ou não é ídolo do Corinthians? Mas eu votaria Tô dando um exemplo. Eu O Ezequiel, votaria no tecnicamente, Rivelino, não foi um por jogador exemplo, é brilhante, né? Agora sim, esse também vai ser unanimidade. O Dudu é mais ídolo que o Marcão? Não, Miller vem para especulação. Não. Essa foi pedra cantada. Teve gente na redação que falou assim, nem coloca. Como não coloca? Dois gigantes, é bem legal. E, por exemplo, o Marcos vencendo o embate não diminui em nada o que o Dudu representa no Palmeiras. A gente não tá pondo um contra o outro, tá? A gente tá colocando a história do Palmeiras aqui. Inclusive o Dudu ganhou mais. É isso, pelo claro. Palmeiras. O Marcos tem. O Marcos ele consegue o fato, né, de conseguir ser ídolo de outras torcidas.
Ele é ídolo do futebol, né? Ele é ídolo do futebol, né? Grande Marcão. Ô, Marcão, aparece aí, Marcão. Vem cá. Vamos lá, próximo embate que é... Agora sim. Animal! Edmundo. 2 camisas, 7. O Dudu é mais ídolo que o Edmundo, bancada? Sim ou não? Essa é a mais Sim difícil na ou minha não? opinião até agora. Uma expectativa para se levantar as placas? Miller cravou que o Dudu é mais ídolo que o Edmundo. Chico, Alex na dúvida. Júlio demorou muito com dor no coração, colocou que não. Por que você tá pensando? Alex Miller, sim, sim. O que você tá pensando? Cara, o Edmundo é demais, cara. Tudo bem, mas Só porque você tomou o carrinho dele, você tá querendo falar. Dá licença. Alex, o Edmundo. Então, pera, o Dudu é mais ídolo que o Edmundo? O Dudu é um pouquinho, é 0,1 mais. Não é possível. 0,1? É, cara, é empate técnico. Eu estou. Pra mim é assim, ó. Não, senhor. Pra mim não é assim, mude ó. o quadro. Não tô mudando. Michele Gianella não permitiu isso. Tá bom. Não pode. Então tá Tá bom. bagunçando. Eu tô aqui com o Júlio César. É 5 com asterisco. Não. Com todo o respeito, são 2 gigantes, mas cara. O Bacérgio deu sim, né? O Bacérgio deu sim. Sim. Caramba, eu achei que essa ia ser muito pau a pau, Mileiro. Mas é pau a pau na escolha. O Dudu tem um comportamento dentro e fora de campo mais adequado. Ah, que isso, a torcida amava o Edmundo. O Edmundo é animal. Que isso? Eu nunca vi o estádio. Assim, o Edmundo era complicado demais. É que como não pode empatar, a gente não vai empatar, tem que escolher um. Então eu vou escolher porque o Dudu ganhou mais títulos que o Edmundo mais Não pode chegar em casa e chorar. Eu tô quase se chorando agora. Ligar pro Edmundo. Não, mas você não viu ele assim, ó? Ele tá com a cabeça assim. Mas eu tô quase chorando mesmo, porque é escolha de Sofia. Então, a escolha de Sofia. Esse eu quero que eu valore. Esse eu também quero. Personalidade. Esse eu quero Roberta Valona Variano também. Eu sou mais saudosista. E mesmo sendo a escolha de Sofia, pra mim, Edmundo, vírgula, o animal, exclamação. Viu que é o meu jeito de você botar nos dois? Tá certo. Obrigado, Galo. Vamos lá. O próximo embate. O Dudu é mais ídolo que o Fernando Praz? Fernando Praz teve um mosaico. Já teve mosaico pro Dudu no Allianz? Não, ainda não. Mas o Fernando Praz foi o cara que tomou conta da posição de goleiro desde a aposentadoria do Marcos. Olha o tamanho do Praz é gigante. Olha o tamanho do Praz. É gigante. Bancada. Mas não é maior que o Dudu. Sim. Fez um carnaval pra falar. O Alex tá impossível, Júlio. Ele tá bom, Eu falei mentira? Fez um carnaval pra falar. Eu falei que o Praz é gigante. O Júlio Sérgio é goleiro. Vai, unânime, gente. Vambora, que tem coisa boa pela frente. Dudu é mais ídolo que Gustavo Gomes? Aí vai ser tranquilo. Vamos lá, atenção. Claro que é. Quase igual. Eu falei pro diretor, o diretor é apaixonado pelo Gustavo Gomes. Quase igual. É capitão de todas as conquistas aí, pô. Tá difícil. O Alex sempre tem uma justificativa boa. Próximo embate, vai, vambora. Agora eu quero ver. Aí não. Dudu é mais ídolo que Ademir da Guia? Aí de jeito nenhum. Não. Aí não. Miller? Tá pensando, cara? Não. É óbvio, né? É óbvio que ele tá prestando homenagem aqui aos ídolos do Palmeiras. Aliás, mas os dois foram 12 vezes campeões pelo Palmeiras. Sim. Vai Tem ter o mesmo número de títulos, os dois. Cada época personagem do Ademir, tem a justificativa. só na tela. Na tela, Fini. Na época do Ademir, você jogava bem menos, hein? Mas o Ademir tem mais jogos. Certeza que agora o Dudu vai ganhar. Viu? Tenho certeza que o Dudu vai ganhar agora. Dudu é mais ídolo que Dudu? Se ele tivesse ido pro Cruzeiro, ia ser sim. Como ele não foi... Olha só. Não, o Dudu é do Palmeiras. Miller, Júlio, É. Dudu e Dudu. O Dudu atual é mais ídolo que o Dudu antigo. Não, 2. Opa. Sim, 2 não. Deu a ida Dudu, mas começou a dar uma engrossada aqui. Vambora. O Dudu tá fera aqui. Bom, se o Dudu ganhou... O Dudu ganhou do Edmundo, né? Ganhou do Edmundo? Ganhou. É possível. Do Paulo Nunes, acho que vai ganhar também. Dudu é mais ídolo que o Paulo Nunes, você em casa também vai interagindo com a gente. Bancada, sim. Não. Não? Chico Lang, não? Não. Por quê? Porque o Paulo Nunes foi muito mais jogador que ele. A discussão não é mais... Não, a discussão não é técnica, Não, Chico. mas para o Palmeiras, quer dizer, para o Palmeiras. O jogador coçando Ele a cabeça. ele conseguia reverter placares, era uma figura importantíssima para o ataque do Palmeiras. Todos são. Ok. Tá E feita tinha a aquele justificativa. negócio de fazer gol, botar a máscara da tiazinha. Tá. Isso era muito legal. Fica mais Legal. O Chico aí fez muito isso no seu Corinthians. Fez, o que prova pois é. que o Chico, quando tem que ser, é isento. Agora eu quero ver, nós temos acho que os 2 últimos, não é isso, Fini? Os 2 últimos. 3.
Dudu e Luiz Pereira. Popularmente conhecido como Garfo de Pensão. Por que Garfo de Pensão? O Luizão era meio tortão, o zagueirão, você olhava para ele, não dava R$1. Que jogava bola o Luiz Pereira. É um monstro. Um monstro. Foi para Espanha. Só falta fazer uma estátua para o Luiz Pereira, né? O Dudu é mais ídolo que o Luiz Pereira, bancada? Sim ou não? Levantem as placas. Hoje sim. O Júlio tá numa dúvida. Foi de sim. Só o Chicão não. É o Chicão. Aqui, Chicão. Ah, o Alex também. Não. Alex, então por quê? Porque o Luiz Pereira... Aí a gente pode entrar num choque de gerações, os mais jovens, os que têm 40 anos para baixo, vão falar assim, esse cara é louco, mas é que o Luiz Pereira representa para a história do Palmeiras algo, cara, grandioso, um negócio assim fora do comum. E todos que serão colocados aqui, faltam agora só mais 3, né? Mais 3, vamos lá. Então, são todos, né, de grande valia. Emerson, Leão e Dudu. Para mim não tem conversa. Para mim é Emerson, Leão, nem tem direito a voto. Eu não tenho, vou arrumar uma placa aqui, eu vou de sim. Você está induzindo o nosso voto, é isso? Eu até, ó. Você está induzindo o nosso voto? Não, essa placa tem que ser não. Presta atenção, você tem que... Não, é não. Ai. Eu vou ensinar tá complicado o negócio. Paulo Sérgio, Dá pra ensinar ele. Você deixou 3 placas de sim pra mim ali, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio deixou placa aí. Não é, bancada. Eu tô com garrafa, não é? Não, o Dudu não é maior que o Leão como ídolo. Não. Vai, Paulinho, unanimidade? Unanimidade, Emerson Leão. É enjoado o Leão, mas que legal, hein? Mas, pô, Leão é história, né? Não, Leão é gigante. Não é isso? Nossa senhora. Gente, que loucura. Agora, a gente deu uma mexida aqui. Não fez nenhum gol com a camisa do Palmeiras, mas Filipão. O Dudu é mais ídolo que o Filipão pra torcida do Palmeiras, gente? Placas, atenção. Eu gosto do suspense. Miller vem pelo fim. O Júlio não. Aqui, tá pensando, olha lá. Alex tá pensando, Miller no momento de concentração. O Xará tá... Vai, Alex, Cara, o atenção. coração dói nessas horas. Mas esse era o objetivo. Sim ou não? Vamos lá? Vai. O Dudu é maior que o Filipão? E é você que vai ter que desempatar, Garrafa. Sou eu? É fácil, Filipão, pô. Claro. Filipão, não dá pra você pegar a plaquinha? Ou é difícil? Você quer que eu pegue a plaquinha? Eu pego. Paulo Sérgio fala. Esse Paulo não Sérgio me dá uma canseira aqui. Vira a placa, levanta a placa, fica a placa. O senhor tem razão. O senhor tem razão. E o próximo? Próximo embate. O Dudu é mais ídolo que Abel Ferreira? Aí não. Levantem as placas. Não. Aí não. Miller, sim. O que você tá pensando? Não. Sim, o Alex demorou, o Júlio de sim. Dudu só é ídolo por causa do Abel. O Dudu é o símbolo da reconstrução do Palmeiras na década Traidor do século XXI. Não, você tá traindo o Abel. Que traindo o Abel? É, já falou mistão. Abel, uma coisa não anula a outra. Vocês estão de brincadeira. Tá corneteiro Outra hoje. coisa, o Abel não joga, né? Exatamente. Quem joga é o Dudu. Quem fez os gols, as grandes jogadas. Enquanto vocês ficam nos embates aí, e não é Até aí o Filipão e não é para ficar também, jogando né? ping-pong com as nossas plaquinhas, o senhor guarda ela. Vamos colocar o Corinthians do Chico Lang na tela? Olha só, corintianado do Tim, Pascoal. Ei, meu Deus do céu. Corinthians não perdeu. Né? Falou em entrevista coletiva. Muita gente achou que essa entrevista seria a despedida do Tonhão, que ela nem tivesse. Mas como o Corinthians acabou arrancando um empate no final do jogo, Tonhão foi lá para a entrevista coletiva, está mantido no cargo. E ele parece que viu um jogo de que o Corinthians merecia muito mais do que o empate. É isso, Tonhão? Todos aqueles que estiveram aqui presentes foram fantásticos, inestimáveis naquilo que foi a entrega. Acho que mereciam mais do que apenas o empate, mas infelizmente hoje, mais uma vez, sofremos um golo que o Inter foi aos 43, hoje foi aos 44, portanto é algo que temos que mais uma vez refletir sobre isso, portanto, para não dar, porque eu sei que eventualmente ou tivemos em vantagem no empate, o jogo acabará por cair para o nosso lado. Bom, eu não sei qual jogo o Antônio Oliveira viu. Também Acho não. que o Atlético Paranaense foi muito melhor que o Corinthians, teve dificuldades ali em uma ou outra conclusão, poderia ter matado o jogo, não matou, e o futebol, todos vocês sabem, ele dá a oportunidade, o Corinthians foi lá, acabou buscando o empate. Antes da bancada falar, só deixar claro aí, atenção, tá todo mundo corintiano ligado, que teve uma matéria no Fantástico. Vai ter, já teve a matéria no Fantástico. O Salazar tá com a gente na redação apurando tudo sobre essa matéria que fala aí sobre denúncias do Corinthians, corrupção, lavagem de dinheiro e tal. Uma matéria criou uma expectativa muito grande na torcida corintiana. O que vai acontecer lá? A matéria já foi. O Salazar já vem com toda essa repercussão aí pra gente. Vamos saber se tivemos ou não novidades daquilo que já tem sido divulgado aqui
no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda. Ô, Chico, foi um resultado justo, o Tonhão viu outro jogo, o Tonhão acabou ganhando aí foi uma sobrevida, Chico? Então, foi um resultado que foi justo, pelo que o Corinthians fez em campo. Ele ganhou uma sobrevida, evidentemente, e a partir de agora, o que o corintiano tem que pôr na cabeça é o seguinte, futebol, resultado. O Corinthians precisa de resultado. Não importa se joga bem, se joga mal, se fulano é caneludo, se fulano, não tem qualidade técnica de vestir a camisa do Corinthians. Tem que torcer para resultado. Tem que ser resultadista o corintiano daqui para frente. Porque é o que vai salvar o Corinthians do rebaixamento. Você está preocupado com o rebaixamento? Eu estou preocupado, o meu amigo Garrafa, porque até anteontem, ou ontem, ou hoje, o Corinthians não tinha sentido de reação. Não passava confiança, não passava aquela expertise de chegar e não, vamos virar a situação, vamos dar um não para o rebaixamento. Agora precisa tomar cuidado, porque se não der um não, dá isso aqui, ó. Gozado que semana passada vocês não estavam falando disso, não estavam com medo, hoje já estão com medo. Tá vendo como são as coisas? Precisa ver. Vamos dar uma olhada na tabela? Mas é que sabe por quê? Outra coisa, por que você está falando vocês? Você e o Chico estavam desdenhando mas eu mudei minha opinião. Rebaixamento. Eu mudei minha opinião? Eu nem falei nada até agora. Não, eu tô falando com o Chico. Ah, tá. Então fale. Então fale. Não, vocês, você usou a que tá se metendo na nossa conversa. Então fala você. Você e o telespectador. Não. Então fale. O senhor está preocupado com o rebaixamento? Não, não tô. Ainda não? Não. O Cuiabá, até outro dia, estava em último. Vitória estava em último. Mas são melhores times que o Corinthians. Há umas semanas atrás você ia falar isso? Não. Hoje, há uma semana mas hoje nós podemos falar isso. Eu estou perguntando. Olha o conjunto do Cuiabá. Dá para você me responder? O Cuiabá. Dá para você me responder? Com o São Paulo. Só uma pergunta, dá para você me responder? Falta. O senhor não pode, sem contato, sem contato. Tá bom. 2 lances. Não, para você já. Põe a tabela aqui, a parte baixa da tabela. Depois, vamos começar hoje meio de trás, já que eles estão aqui na parte... a pergunta... Não posso falar? Não, você pode falar. Eu já vou mostrar a tabela e vocês continuam o debate, vocês fiquem à vontade. Vamos lá, nós estamos colocando... Vamos colocar depois a parte alta, onde o Palmeiras vai estar. Logo de cara, a parte de baixo. Ó. Vitória é o 17º, Corinthians é o 18º, com 8 pontos. Nossa. Tem o mesmo número de pontos que o Vitória. O Grêmio é o penúltimo colocado, mas tem 9 jogos, ou seja, tem 2 jogos a menos. O Grêmio tem que jogar essas 2 partidas, mas se jogar, ele pode somar mais 6 pontos, ir a 12 e já se afasta bem do rebaixamento. O Fluminense, que perdeu, é uma situação parecida com a do Corinthians, pior que a do Corinthians. O Fluminense tem 11 jogos e 6 pontos. Não assusta, realmente, não assusta você em termos de rebaixamento? Não, você não se preocupa? Não, agora não. Não? Acabei de falar. Atlético Goianiense até outro dia estava em último colocado. Agora, esse Corinthians precisa mudar a postura. Quando o Chicão fala que o Corinthians precisa de resultado, isso eu entendo. Até porque um ponto hoje foi importante. Foi. Vai 1 em 1, tudo bem. Agora, pelo futebol apresentado, Tonhão, fizemos 1 a 1. Logo em seguida, 2 chances para o Atlético Paranaense. E o Donelli salvou hoje, hein? 2 chances logo em seguida. Então você vê um time muito apático. Você empata, ao mesmo tempo que você precisa segurar o resultado, quase que você toma o gol. O Paulo, então, entende que ainda não está tão preocupado. Eu quero ouvir a opinião do Júlio e do Miller, e eu vou acrescentar, seu Paulo Sérgio, os números do Corinthians contra times da Série A na temporada 2024. Talvez você possa mudar de ideia e eu quero ouvir o Júlio e o Miller que ainda não falaram. Tem os números do Corinthians contra times da Série A do Campeonato Brasileiro no ano, não é no Campeonato Brasileiro. Você tem aí, Fini? Então vamos colocar. O Corinthians só venceu 1 jogo. Nossa Senhora. Contra times da Série A. É o ano inteiro, Campeonato Paulista, temporada inteira, tá? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá. Ó, jogos foram 13 contra times de Série A. O Corinthians só teve 1 vitória. O senhor sabe com quem o Corinthians ganhou? Do Fluminense? Que é o lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é parâmetro. Não, é um parâmetro não muito favorável. Se é parâmetro, não é favorável. Foram 6 derrotas. O Corinthians marcou 11 gols, sofreu 16 e tem um aproveitamento com o time de Série A de 17,9%. Então a pergunta que eu estou colocando aqui é se em termos de Série A, preocupa ou não? Os números me preocupam. Te preocupa, Júlio, avaliando os números? É para preocupar, não é? Números são números, o jogo é de uma outra forma dentro de campo, enfim. Eu acho que a situação toda colocada ao mesmo tempo é preocupante.
O nível de atuação, poder de reação do elenco, a qualidade dos jogadores e o esquema tático. Eu acho que tudo isso junto é preocupante. Agora, será que a troca de técnico, que muita gente está falando, seria uma solução agora? Então, não sei se a troca de técnico, com o elenco que tem, como você poderia jogar diferente ou não. Existe essa cultura no Brasil, óbvio que dá a curto prazo, você tem uma injeção de ânimo em jogadores que não jogam tanto, enfim. Mas a longo prazo já é comprovado que isso não muda a característica, mas, como ele falou, olha, precisa de ponto imediatamente, porque senão... Só uma informação, chegou agora aqui uma notícia de que o Cuca pode deixar o Atlético Paranaense. É isso aí. Por causa do empate e também porque o Cruzeiro está interessado nele. E porque teve depois do jogo, teve tentativa de invasão lá na zona mista, no vestiário, e o Cuca, que para mim está fazendo um belíssimo trabalho no Atlético, mas como empatou alguns jogos muito no finalzinho das partidas, a torcida do Furacão se rebelou. Para mim, um absurdo, é um absurdo. Quando todo mundo esperava a expectativa da queda do Tonhão, e olha a que ponto. Empatar com o Corinthians gera todo esse alvoroço. Eu quero ouvir o Miller, mas antes do Miller, a gente está juntando ingredientes, né? Colocamos a tabela, colocamos agora os números do Corinthians contra times de Série A. O Corinthians teve dificuldades contra o América de Natal, que é time de Série B. O Corinthians teve dificuldades contra o meu Londrina, que é time de Série C. Tá? Que ídolo tem hoje, que grande referência tem o Corinthians? Essa é uma pergunta que eu faço para você, corintiano. Você em casa está preocupado, não está preocupado? Mas e o Tonhão da Fiel, antes do Miller? O Tonhão da Fiel foi perguntado hoje em entrevista coletiva, mais uma vez, sobre rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Eu sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro. Nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians. Portanto, já tenho um trajeto e um caminho, sei como é que as coisas funcionam. Felizmente não me tem tocado muito, mas eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade. Portanto, eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho sido muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, e nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos. E faltam ainda 5 meses para a temporada terminar e há muita felicidade aí por vir. O Tonhão, é claro, proteger o seu elenco eu acho importante. Nós temos 3 ex-atletas aqui, eu acho importante você proteger o elenco, você não vai espinar fraco com os caras que você está trabalhando. Mas a realidade não pode ser escondida do torcedor. Para mim, a situação... Até o torcedor sabe da realidade, Garrafa. A realidade mas o próprio... não é boa. Mas o técnico deveria falar. Nós vemos um Corinthians hoje muito abaixo do esperado. Todo mundo sabe disso e eu entendo isso também. Agora, eu não posso pôr na minha cabeça que esse Corinthians vai cair, irmão. Até porque eu acredito que pode dar a volta por cima. Agora, outra coisa que precisa fazer é voltar à camisa antiga do Corinthians, que eu não aguento mais ver essa camisa branca com os detalhes pretos. É uma questão... Isso aí nem parece Corinthians. A se discutir. Nem parece Corinthians. Ô Miller, com tudo que foi colocado, as opiniões, né, o Tonhão falou, a gente mostrou com números, desempenho você está vendo dia a dia. É o momento, a gente não sabe. Até porque daqui a pouco o Salazar, que está na redação, ele vai falar sobre reforços, que o presidente falou na sexta-feira e falou sobre reforços. Então o Salazar vem com todo o resumo do que aconteceu na semana, no final de semana, na sexta-feira, o problema político e também sobre reforços, que reforços podem modificar o panorama do Corinthians. Mas olhando para esse cenário que a gente está apresentando, eu pergunto não só para o Miller, eu pergunto para você, corintiano. Você está de boa? Acho que não, vamos passar tranquilo? Ou você está preocupado? Miller, é para se preocupar? Não é para se preocupar? Olha, Garrafa, os números são reflexos do campo, da praticidade. Né? Os números aí, porque é o desempenho do Corinthians dentro de campo, né? Agora, você olha para o time do Corinthians, é um time mediano. Já falei isso aqui no começo do ano. Né? Você não tem muita esperança assim de... O jogador acabou de falar. O time ficou muito vulnerável, principalmente no meio campo. Né? A história lá atrás. Né? Você vê um Garro, para mim o Garro é o segundo volante. Né? Agora, se eu sou treinador... Não quero ser, não tenho paciência com essas coisas, não. Mas se eu sou treinador, o treinador do Corinthians, ele tem que chegar no time, né? Ó, o problema é esse. Agora, qual que é a solução? Ranieri, você só se transforma num terceiro zagueiro quando a bola estiver na diagonal, filho. Isso é uma
Pô, isso é tão simples isso Ô, aí. Miller, hoje eu vi o Wesley em algum momento jogando na zaga. Mas o Wesley, o Corinthians me parecia um time tão desorganizado. Então, Gafa, o Wesley estava na zaga, perdido ali. É isso que eu tô falando. Eu acredito, eu acho não, a sensibilidade de boleiro do jogador. Que o treinador do Corinthians, nesse ponto, ele tá pecando, porque ele tem que posicionar bem o seu time. Quando fala na troca de treinador, o Júlio tá certo. A longo prazo não é bom, mas a curto prazo no Brasil funciona. O Vasco mandou o treinador embora, o português lá, que nem sei quem é, pegou lá o cara da base que conhece o time, meteu o estrela moleque no campo. Olha o resultado ontem. O chocolate que deram no São Paulo ontem. Então, quer dizer, isso a curto prazo funciona assim, dependendo de quem chega, né? E de quem coloca lá. Agora, o Corinthians é preocupante por quê? Porque você não vê um time que tem assim... O adversário não respeita mais o Corinthians. Nenhum adversário. Você pode ver como você acabou de falar aí. É isso. O Corinthians teve dificuldade com o time lá do teu time de Londrina, com o time de Série C. Quer dizer, é difícil o torcedor olhar e ter um horizonte positivo para a equipe do Corinthians, porque vai pegar um Cuiabá que vem de 3 vitórias seguidas e depois empate. o Palmeiras. Exatamente. Então como é que você pode dizer que o Corinthians vai dar um sacode no Cuiabá, mesmo sendo na Neoquímica? Eu não acredito nesse resultado assim, não. Por quê? O Corinthians hoje foi bem, correu, deu carrinho. Pô, mas isso é o óbvio que tem que fazer. E outra, o Miller, o Corinthians... Agora, veja bem, na parte física, todo time tem bons preparadores físicos. Qual a diferença no futebol que um time grande, esse Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? É que lá no final da estrada tem a capacidade técnica do time, do elenco. É essa capacidade técnica que o time do Corinthians não tem. A dificuldade é muito grande hoje. Esse resultado tem que ser comemorado mesmo, como uma vitória. Sim. Empatar com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, Garrafa, eu não vejo assim o Corinthians massacrando o Cuiabá na quarta-feira. Eu não vejo. Até porque o Cuiabá veio aqui e engrossou pro São Paulo. Ganhou do São Paulo. 1-0. Ganhou no Morumbi. Engrossou, ganhou no Morumbi. Agora, muita gente dizia... Até porque o desempenho não é só essa classificação, esses números. É toda a trajetória do Tonhão da Fiel no ano. O Corinthians, nas mãos do Tonhão da Fiel, e o Tonhão, para mim, é o menos culpado desse processo todo. Ele tem não. Para mim é culpado. Ele tem culpa. Potencial. Ele tem culpa. Não, ele é o culpado. Quem escala o time? Quem faz o time jogar? Mas o material humano que ele tem? Mas tudo bem, Garrafa. O Corinthians é pior que o Vasco é pior que o Corinthians e vice-versa? O time do Vasco é um time limitado. Mas ontem contra o São Paulo, como é que eles jogaram? Mas teve a molecada da base. E tinha algum Guardiola no banco? Tinha o treinador da base. E a molecada é que resolveu. E hoje ele não teve. Peraí, meu. O maior problema hoje eu não consigo ver uma evolução dos jogadores do Corinthians. Eu não consigo ver os jogadores do Corinthians com força. Essa pergunta. Com força. Essa pergunta que tem que fazer pro treinador. Não, então, essa questão do Garro hoje, bateu falta. É especialista naquele lance. Agora, um jogador como ele, como seria melhor aproveitado dentro de campo? Você mesmo usou a expressão... Segundo volante. Segundo volante. É um jogador que é um meia de armação que teria que ter força para chegar... Entendo que os melhores têm que jogar. Paulo, Júlio, Chico, Alex e Miller e Bacégio. Ele tem o Coronado e o Garro, né? E ele tirou o Coronado hoje porque ele não deu certo no outro jogo. Mas os melhores não têm que jogar, Júlio? Tem que jogar. Os melhores não têm que jogar num time muito limitado ou não é assim? Mas a inteligência do treinador faz toda a diferença. O Fábio Carille foi campeão brasileiro. Exatamente. Com um time que talvez nós não colocássemos todo dia em campo, aquele time. O Ranieri foi campeão com o Leicester da Premier League. Então você tem que saber como você pode jogar e o que você pode fazer. Se ele não tiver essa expertise, independente da qualidade do jogador que ele tem, eu costumo brincar. Se você me der, talvez, 10 jogadores que queiram jogar, eu faço um time. Se você me der 10 jogadores habilidosos que não queiram jogar, você não vai ser competitivo. Então ele tem que ter essa condição de lucidez, né? E tira do que ele tem que tirar. Mas agora, será que ele vai ter essa coragem com o Corinthians nessa situação e com os bastidores políticos fervendo, ele na corda bamba? Tem tudo isso. Ele na corda bamba, porque todo mundo falou que se ele perdesse hoje, a tendência era que fosse demitido, ele ganha uma sobrevida e hoje na entrevista coletiva, hoje ele falou grosso. Só vai jogar aqui quem quer jogar. Todo mundo sabia que o Carlos Miguel não queria jogar. Mas ele falou, não, enquanto é jogador do Corinthians, joga.
Antes ele defendeu o Carlos antes ele defendeu. Miguel. E hoje ele falou mudou. o quê do Carlos Miguel e trouxe notícias. E a gente fala sobre reforço já. Primeiro é o Tonhão falando sobre Carlos Miguel, que treinou, vinha treinando normal a semana, no sábado falou, tô com uma dorzinha no tornozelo, não veio pro jogo. Acho que caiu o pix do futebol inglês, todo mundo sabia que ele ia embora. Na tela. Só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. E eu já disse, fui muito perentório, só joga aqui quem quer. Olha, até me esqueci de outro elemento, que o Fausto Vera também está nessa lista desse naipe de jogadores que eu falei, que desde o meu caminho hoje não são opção, por uma razão ou por outra, não são opção. Então, eu penso assim, não é? Tava claro que o Carlos Miguel não ia ficar. Foi um erro da diretoria anterior, não tem que passar pano para essa diretoria ou para outra diretoria. A diretoria anterior errou de baixar a multa de 50 para 4, ponto. Aí quando o presidente assume, né, e há uma forçação de barra para o Cássio sair, ok, vou liberar o Cássio. Ô Carlos Miguel, 4 milhões a multa, vamos renovar? Eu acho que essa era a postura, esse foi o erro dessa diretoria. Vamos renovar? Ele e seu staff disseram não. Onde está toda a paixão dele pelo Corinthians? Eu tô dizendo dos culpados. Ô Paulo, quando o Carlos Miguel, através do seu staff, diz que não vai renovar, o que você faz? Tá bom, você não vai renovar, então você não vai jogar. Você não vai usar o Corinthians como vitrine e deram a tarja de capitão pra ele e 2 jogos. O cara fechou o gol com um time ruim pra dedéu, mas o cara foi vendido e foi embora. É o treinador, né? Isso. O treinador que deu moral pra ele. É isso, Miller. É isso aí. Agora não adianta falar grosso agora. Exatamente. Não só joga aqui quem quer jogar no Corinthians. Mas o Carlos Miguel já era pra não ter jogado lá atrás, quando ele já estava sendo negociado. Não é isso, agora, não. Isso. Perfeito, Miller. Perfeito. Eu quero aproveitar o Júlio, Paulinho, aí você pode falar, porque eu quero falar do Donelli. O Carlos Miguel, abraço pro Gaetano, não devia nem pisar mais no Corinthians. Com certeza. Não devia nem pisar. Só vai pisar com o adversário agora. E olha lá, porque vai jogar lá na Inglaterra, lá num time que poucos conhecem. Você deu a senha aí. Caiu o Pix? Então, Caiu o Pix. Mas não pode fazer o que ele fez. Exatamente. Claro que não. Jogador não pode fazer o que ele fez. Ele sentiu no madrugada. Ainda mais num jogo. Você vai falar, Júlio, num jogo. Você é profissional, cara. Você não pode atacar o jogador pedindo... Ele estava pedindo uma expulsão para si, cara. Tanto é que depois ele conseguiu ficar suspenso aí e tal. Pô, quer sair? Sai de boa, cara. Sai de boa. Pô, faz o seu trabalho até o final. Paulo, mas essa era a bola cantada, Paulo. Cara, mas e aí o Tonhão da Fiel, inocente, enquanto é do Corinthians, vai jogar. Já não tinha que ter jogado, tinha que ter jogado o Donelli. Porque o Donelli é o goleiro do Corinthians. E como será que ficou o Donelli? Pô, o cara vai sair, os caras não me colocam pra jogar, Júlio. Um garoto, né? Ele renovou o contrato. E renovou o contrato e nos 2 últimos jogos fechou o gol do Corinthians. Fechou o gol do Corinthians. Muito bem hoje. Queria que você falasse um pouquinho do Donelli, né? Que é a realidade do Corinthians. Gol hoje, O que eu acho é que a gente está invertendo um pouquinho as coisas. As negociações estão sendo feitas pela imprensa, elas estão sendo feitas com recados. Não estou dizendo que seja errado ou não, mas acho que tem que ser um pouco mais profissional. Você preserva o clube, você consegue tomar decisões mais assertivas, porque o impacto hoje da mídia social e da repercussão que a torcida tem é enorme. E aí você cria uma instabilidade já num clube que está com dificuldade de somar ponto. Então, e aí é aquilo que vocês falaram. Pô, tomou-se a decisão que vai sair? Beleza. Então você já saiu, tchau. Esquece, né? Vou pôr quem vai me ajudar até o final. Porque se der uma confusão aqui, eu preciso de alguém que esteja pronto para resolver esse problema. Se você tivesse um contrato de 2 anos, chegasse no final tinha 6 meses para jogar, você preferia ficar no banco ou jogando? Eu? Quero jogar todo dia. É lógico. Mesmo sabendo que você vai sair, a torcida, você tem que manter um exemplo, cara, uma postura de profissionalismo. Aí que ser tratado como ele tinha que jogar assim. O que ele tinha que fazer é ser profissional. Não foi, mas esquece o Carlos Miguel. Quero aproveitar um especialista da posição, e vocês podem falar. Você tem os ilustras aí do Donelli, Fini? O menino entrou nos 2 jogos, pegou barbaridade, né?
Júlio, o que deve estar passando na cabeça do Donelli, um garoto que foi criado, que nasceu no Corinthians, com essa missão de substituir um dos maiores ídolos da história do clube, o Cássio? E o menino está dando conta do recado e renovou o contrato. O que eu falo é o seguinte, é a melhor hora que tem aqui. Você lembra de quando você entrou, o Miller também. É a hora. A gente quer jogar, o moleque tá treinando aí desde os 10 anos de idade para esse momento. Pro goleiro tem um gostinho especial, não tem? Ainda mais na idade dele. Só joga um. É difícil e assim, é a mesma coisa que acontece com o goleiro do Santos hoje. É diferente, é um cara que já saiu do Brasil, voltou, mas assim, cara, você só vai ver se esse cara vai dar conta se ele for pro campo. É isso. Não adianta falar, ele é bom, mas ele é jovem. Põe pra jogar. E vai falhar, ele vai falhar, o Buffon já falhou, todo mundo vai falhar. Mas, pô, se o cara tem potencial e tem uma condição O Ronaldo, de que é outro grande gigante, surgiu contra o São Paulo do Miller, né? O Carlos, novo garoto, o Carlos estava com a seleção brasileira, não tinha o Valdir, o Carlos estava machucado e o Valdir estava na seleção, entrou o Ronaldo, ele pega um pênalti do Dario e olha o que deu no Ronaldo. Então entendo que quem chegar tem que brigar com o Donelli. O Donelli hoje, pra mim, é o titular do gol do Corinthians. Até que se prove o contrário. Não sei que você contrate um mega goleiro, né? Partindo do princípio que o Corinthians... Senão você arrebenta o jogador. É isso. Mas agora é muita inocência achar que o Corinthians não está à procura de um outro goleiro. Tem que ter um outro goleiro. Mas o titular pra mim hoje é Donelli. Sim. Mestre Alberto Helena Júnior, um raio-x do Corinthians e na sequência o Salazar fala sobre reforços, porque o Corinthians precisa nessa janela se reforçar. Pois não, mestre? Ô, Rafa, hoje foi um milagre, hein, cara? O Corinthians conseguiu empatar. Não saiu da zona de rebaixamento, nada disso. Mas foi lá com o Atlético Paranaense, que não é moleza, e conseguiu um empate no finzinho da partida com o gol de peito do zagueiro Kaká, que já está se especializando nesse negócio de fazer gol, hein? Legal. O Kaká é um perigo, né? Rafa, vale dizer aqui, e elogiar o trabalho do pessoal, a boleirada da base do Corinthians, Chicão, Batata, Dinei, etc. Sim. Porque esse mês agora, eu estava conversando com o Chicão ontem, ele falou isso para mim. Um abraço, Chicão. Que entre as 3 categorias da seleção brasileira, o Corinthians mandou 9 jogadores da base do Corinthians. 9 para a seleção brasileira, entre essas 3 categorias. Sim. Isso tem que dar um aplauso para a base do pessoal da base lá que está fazendo um grande trabalho. E nesse momento quem vai segurar o Rojão muito é a base. É a base. Assim, né? Aliás, Chicão, um abraço para você. No ano passado foi assim já. Aliás, Chicão, um abraço para você e o convite está feito aqui. Vem bater um papo com a gente aqui para falar do trabalho que está sendo realizado nas categorias de base, porque a base é muito importante. O Corinthians gastou uma grana no Mateuzinho. Quem estava jogando hoje? Léo Maná. Né? Então acho que a base, o Vasco, daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo e Vasco. A garotada do Vasco deu um resultado dentro de campo. Olha o Palmeiras aí, tá? R$1 bilhão quase em 3 jogadores. Né? Lamentavelmente para a torcida corintiana é uma outra realidade, Alex. O Salazar está durante todo o dia, né, atrás de informações sobre o Corinthians. E, inclusive, daqui a pouco o Salazar vai nos atualizar sobre a política corintiana, vai falar como foi o presidente na última sexta-feira, a maior torcida organizada do Corinthians Gaviões foi lá no Parque São Jorge. O presidente saiu para conversar com a torcida, o Salazar vai atualizar tudo isso. Mas antes, já que a gente está falando da montagem do elenco, né, como é que está em relação a reforços? Quem pode chegar para o Corinthians? Tem dinheiro, Salazar? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Para você, para toda a bancada e quem nos assiste aqui no Mesa Redonda. Olha, o Corinthians está atrás de pelo menos 4 reforços. Essa informação foi adiantada aqui pela Gazeta Esportiva no início da semana. E o presidente Augusto Melo, pressionado pelos protestos da Camisa 12 e da Gaviões da Fiel, acabou confirmando essa informação de que está atrás de 4 reforços. O momento não é dos melhores e eu explico por quê. O Corinthians tinha interesse e tinha proposta na mesa para trazer o volante Wallace, que estava na Udinese da Itália. Mas o Wallace acabou preferindo ir para o Cruzeiro, que também colocou proposta na mesa, e nessa daí o Corinthians perdeu. O Wallace escolheu o Cruzeiro, então já é um carta fora do baralho. Outro jogador que interessava ao Corinthians era o Lucas Evangelista, meia do Red Bull Bragantino. O Corinthians tinha interesse, estava conversando para tentar trazer o Lucas para cá, só que o Lucas Evangelista fez o 7º jogo agora pelo Bragantino, não pode mais se transferir então para nenhum outro clube da Série A. É mais um jogador que o Corinthians tinha interesse e já sabemos, não virá. Assim como o Santos
goleiro que hoje está na reserva do Fortaleza, outro jogador que o Corinthians tinha interesse, mas o Fortaleza, inclusive, soltou uma nota oficial dizendo não negocia o Santos com o Corinthians, nem com o Corinthians, nem com ninguém. Ou seja, o Corinthians está no mercado, mas está com dificuldade. É uma dificuldade financeira e o que a gente tem escutado também é uma dificuldade por causa de todo esse ambiente. Tem jogador com receio e, na dúvida, acaba preferindo ficar onde está, preferindo escolher outro clube. Tem outro jogador também que a gente trouxe essa informação no meio da semana, que é o Facundo Pelistri. É um uruguaio, jovem, 22 anos, está no Granada da Espanha, pertence ao Manchester United, jogou a última Copa do Mundo do Catar pelo Uruguai, está convocado para a Copa América. O Corinthians está de olho, está atrás. Mas a gente também tem que aguardar, porque está trocando o analista de mercado, até essa questão da base que vocês estavam comentando, o Danilo acabou agora demitido por causa de uma campanha muito ruim lá no Sub-20 do Corinthians, né? Além da campanha ruim, mais de 30 contratações, o Danilo, inclusive, hoje deu uma declaração dizendo que não participou dessas contratações, que não tem mais contato com o técnico do profissional, que ele falou, antigamente eu ia lá no CT, conversava, agora não tem mais, existe alguém que faz esse meio de campo, mas eu não tenho mais esse contato. Então o Corinthians aí, entre base e reforço, vai tentando se equilibrar, tentando montar esse elenco, Garrafa. Mas como eu disse aqui, a dificuldade é grande e o Corinthians, por enquanto, está perdendo na concorrência. Então segura, Salazar, você vai voltar aqui já já. Tocou a campainha, temos presentes para o nosso público. O Salazar vai voltar já já para falar de como foi esse abafa da torcida corintiana com o presidente Augusto Melo e atualizar sobre a matéria que saiu hoje lá na TV Globo, lá se teve alguma novidade daquilo tudo que a gente vem divulgando aqui. Antes de eu colocar o assunto, o tema na bancada, Marcelo Bacejo, presentes para o nosso público, né, Bacejo? Então, sobre reforços, nós temos 13, eu gosto sempre de lembrar, né? São 3 ex-atletas e o que passa na cabeça do jogador. Né? O Wallace poderia vir para o Corinthians. Só que o Alexandre Matos, ele sai de Belo Horizonte, pega um avião e vai lá para a Europa. Né? O Corinthians pega o telefone, vamos vir aqui e tal. O Corinthians manda um fax. Né? Manda um fax. Gente, como é que o Dorival foi parar no São Paulo? Tá tirando. Mas, Paulo, mas é sério, Paulo, é sério, Paulo. Como é que o Dorival veio parar no São Paulo? Né? O Corinthians estava de olho no Dorival. O presidente de São Paulo foi lá em Santa Catarina e lá em Florianópolis. Acabou. Aí tem o Wallace. Pô, o Corinthians já tem dificuldade financeira. Aí, enquanto o Corinthians estava tentando, qual que é o DDD internacional lá, onde ele estava? Lá na Itália? Tava lá o Alexandre Matos, o cara vai assinar com o Corinthians ou com o Cruzeiro? O Corinthians está com bala na agulha. Jogadores hoje, Júlio, Paulo, Miller, e aí todo mundo fique à vontade. O problema é difícil para o Corinthians contratar, muito Paulo. maior do que você ir lá e conversar com o atleta. Hoje o Corinthians, infelizmente, o atleta lá fora, ele observa o Corinthians. Começa a ligar pro jogador do Corinthians. E aí, como é que tá a coisa aí? Tá uma fumaça. Aí o cara não vem. Por mais que você mande... Tá pingando o Caraminguá de quanto em quanto tempo, né, Júlio? Você mande diretor lá, o cara não vem. Não, tudo bem. Porque a pressão é muito grande. Ok, Paulo. Né? Agora, se o jogador quer assumir isso, ele vem. Mas se você já tem essa dificuldade, o Júlio... Mas essa é a dificuldade maior. Não, essa é a maior. Mas se você já tem essa, o convencimento olho no olho é muito melhor, ou não é, Júlio? Muito difícil. Ontem eu tava vendo no meu Instagram, apareceu uma entrevista do William, né? Que ele falou por que ele foi embora. Então, assim, isso é complexo, né? O jogador tá numa posição confortável, ele vai encarar esse desafio nesse momento. Coisa você vir pro Corinthians quando as coisas estão normais ou quando tá ganhando. Hoje é complicado. O Corinthians pode sofrer um transfer ban do Santos Laguna, né, do Félix Torres. E como é que o Corinthians vai ao mercado contratar? Ou seja, tudo isso passa pro jogador. É aí, Paulo, que eu quero chegar, que é hora sim, com todo o respeito que merece o torcedor corintiano. O corintiano, acho que ele tá preocupado com o rebaixamento, porque não é só bola, vai contratar. Então tem possibilidade de transfer ban. O que é transfer ban, Garrafa? Pra quem não sabe. A maioria sabe, obviamente, né? Transfer ban, você fica impossibilitado de contratar jogadores, enquanto não quitar uma dívida com outro clube. O Corinthians está sem dinheiro para pagar o Félix Torres. A jogadorzada que o Paulo, o Júlio e o Miller falaram que os caras ligam pro outro. Como é que tá aí? Pinga de quanto? É 30 dias corrido? 90? Só por fora demora. E aí, Miller, é preocupante ou não é? Sem dúvida nenhuma, né? Todos os mundos são pequenos. O mundo da medicina, o mundo do militar, da política, do futebol também não é diferente. É um mundo pequeno. Ainda mais com rede social hoje, né, Júlio? A boleirada fala com a boleirada, é normal isso. Na nossa época era assim, que dirá hoje, mais ainda, né? O Paulo matou, o jogador matou, é isso aí mesmo, ó. O salário, o mês está 90 dias aqui,
A fumaça tá, o batata tá assando aqui, ó. Protesto de torcida toda hora. Protesto toda semana. Então, quer dizer, o jogador, ele prefere... Essa semana teve 2, Miller. Essa semana, só essa semana 2. Então, o jogador na não quinta vem. E na sexta. Nenhum jogador vem. Aí o Thiago Salazar traz a informação que o Corinthians está no mercado. Sabe o que significa isso pra mim? Aquele cara que vai com um saco de moeda de 10 centavos e entra naquele empório, cara, pra caramba, pra comprar um vinho. Putz, cara, eu tô com um saco de moeda aqui nesse empório, eu quero esse vinho aqui. O primeiro passo para você sair da crise ou de uma dificuldade é admitir que está em dificuldade. É isso que tem que ser dito. Foi assim que o Flamengo fez lá atrás com o Bandeira. Agora tem um detalhe, Garrafa. Pois não. O protesto da torcida do Corinthians lá atrás, mas olha o elenco do Corinthians lá atrás. Era tudo cara experiente, cascudo, que aguentava o tranco de uma pressão de torcida. Essa garotada aí não aguenta, não. E não tem uma referência para se escorar. Exatamente. Ô Salazar, então atualize como foi essa manifestação, essa pressão que foi apenas na ala diretiva, os jogadores foram preservados lá na última sexta-feira, e o presidente falou, inclusive, sobre reforços. E atualize se tivemos alguma novidade ou não nessa matéria que tinha uma expectativa muito grande lá na TV Globo, no Fantástico, sobre o Corinthians. Salazar. Olha só, Garrafa, eu te digo que o protesto da camisa 12, que foi muito menor, né, a proporção muito menor, muito menos pessoas ali participando do protesto, foi no dia anterior, foi na quinta-feira, ele foi mais incisivo, ele foi até mais agressivo, houve invasão no Parque São Jorge, uma conversa ali mais olho no olho, com os dirigentes do Corinthians que foram pegos de surpresa. O da Gaviões, ele foi mais massivo, foi forte também, o presidente teve que ir lá dar satisfação, mas a Gaviões ali também quis ouvir o presidente, deu oportunidade dele falar. Eu conversei com o Ale, o presidente da Gaviões, que avisou que não apoia mais o Augusto Melo, assim como aconteceu na campanha, que dessa vez essa nova diretoria não apoia o Augusto Melo, está preocupada só com o Corinthians, avisou que é contra a SAF e avisou que está cansada de tanta promessa do Augusto, que foi lá e conversou com os torcedores. Vamos ouvir. Tô dando a cara para bater aqui, como sempre fiz, aqui é sujeito homem. O que eu tô fazendo aqui é para todos nós corintianos. Largando família, largando a minha vida pelo Corinthians, cara. A gente sabe que isso aqui tá destruído. E estamos dando a cara pra bater. O que passou, passou. Daqui pra frente a responsabilidade é minha. Eu preciso arrumar isso aqui. E pra mim arrumar isso aqui eu preciso da ajuda de vocês, cara. Porque esses caras aqui não tá deixando a gente trabalhar. Nós tínhamos uma composição política que acabou. Agora a caneta é minha, como eu falei. Se eu errar daqui pra frente, eu erro pela minha caneta. E nós estamos mudando tudo. Vai ter uma revolução aqui dentro, vocês podem ter certeza. Vai pra rua quem tem que ir. Chega. O Corinthians está sendo passado a limpo, gente. São só 5 meses. Me dá um tempo. E outra, muita gente fala de promessa. Todas as promessas nossas estão sendo cumpridas. Todas. E são só 5 meses, gente. Precisa deixar a gente trabalhar. Na janela vem 4 jogadores para jogar, 4 jogadores titulares. Pode ter certeza. Depois de muito tempo, o Corinthians, nós começamos um ano sem credibilidade. A gente não conseguia comprar jogadores parcelado. Hoje a gente está comprando jogadores parcelados. Acaba a janela agora dia 10. Dia 10 tem muitos jogadores que estão saindo. A gente já está fazendo uma parceria para pagar em 2, 3 anos. Está todo mundo aceitando. Já tem 4 propostas na mesa. A gente está trabalhando. Pode ter certeza, pode confiar que vem 4 peças aí para ajudar esse elenco e fortalecer cada vez mais, gente. Pode ter certeza. Bom, Garrafa, de tudo que falou o presidente, o que mais me chamou a atenção é essa questão de ter crédito no mercado, de que agora ele pode parcelar as compras, mas eu quero reforçar aqui, né? Isso é informação. Os jogadores que chegaram agora no início do ano, as compras também foram parceladas. Vou dar um exemplo aqui. A parcela que está atrasada do Félix Torres é a segunda parcela da compra. Não entendi muito. O presidente deu a entender que tinha que comprar à vista, mas é tudo parcelado. Isso não mudou nada. Mas enfim, eu vou passar a bola para vocês debaterem sobre a Vai de Bet. Seguimos aqui com toda a apuração, Garrafa. Vale lembrar que nós revelamos esse contrato com intermediação da rede social Mídia LTDA, com o Alex Cassundé, que é o dono da empresa da rede social Mídia LTDA. Até hoje nós não temos nenhuma comprovação de que houve essa intermediação, há apenas a manifestação no contrato. Hoje a gente teve, como você bem disse, a matéria lá no Fantástico, que inclusive apontou o vice-presidente do clube, o Armando Mendonça, como uma pessoa que teria contratado um detetive particular para descobrir a participação de um laranja nessa negociação. O Armando foi citado na reportagem, entrou em contato comigo, disse que não foi procurado pela reportagem, que pretende, inclusive, se explicar, deve conversar com a gente sobre isso. Enfim, Garrafa, por enquanto, está tudo com a polícia sendo averiguado. Muito em breve a gente deve ter desdobramentos e, claro, no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda a gente vai atualizando a galera. Tá certo, Garrafa?
Perfeito, Salazar. Parabéns pelo trabalho, bom descanso. Tá aí o Thiago Salazar atualizando. O presidente falou para a torcida, 4 jogadores, parcelado, aí você faz a sua avaliação em casa, né? Você corintiano. Será que a administração está sendo boa? O Corinthians está com o caso entregue na polícia, não é? O Corinthians está com possibilidade de transfer ban. O Corinthians entregou a sua principal estrela, ou um dos seus maiores ídolos, de graça para o Cruzeiro. O Corinthians corre atrás de um goleiro. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians só venceu um time na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Muito vem de culpa da gestão anterior, mas o presidente, na minha opinião, não sei na sua, tem que assumir que a coisa não está fluindo como fluía. Mas ele mesmo assumiu, Gá. Ele falou que ele está cumprindo todas as promessas. Mas ele mesmo assumiu. Ele prometeu, acabou a farra, prometeu o Gabigol. Tá muito difícil pro Augusto trabalhar lá. Não, mas fácil não ia ser, Paulo. É muito difícil, cara. Fácil não ia ser, Paulo. São 5 meses. Ok. São 5 meses. Só que ele prometer 4 jogadores titulares é desespero. Muito mais desespero do que mais risco. Mas aí nós temos ele está se colocando um peso maior do que ele pode aguentar, eu nós acho. temos que esperar. Se ele falou, nós temos que esperar. Então, Paulo, agora, Paulo, Chicão, você sabe o quanto é difícil trabalhar lá Fácil dentro. não ia Eu ser. não acredito que ele vai trazer 4 jogadores para vestir a camisa e... Se for do padrão do Mateuzinho, não precisa trazer. Não acredito. Que corneta, hein? Mas não é verdade. Vai trazer jogador como o Mateuzinho, que veio aí, ele tá perdendo a posição pro Léo Maná. O Félix Torres, que não pagou o Félix Torres. Como falando, vamos parcelar, vou contratar. Tem transfer ban chegando. O presidente tem que pôr o pé no chão e falar a realidade para a torcida. O único acerto para mim, do presidente do Corinthians, dessa direção, foi a contratação do senhor, o Fred Luz. Quem é o Fred Luz? Fred Luz trabalhou lá com o Bandeira do Flamengo. É um cara que reestruturou o Flamengo num momento de muita crise. Isso sim, esse é ponto, isso é para aplaudir. Vamos ver se vai dar certo o trabalho ou não. Gafo, mas é importante dizer também que eu me lembre, é o único presidente que, em manifestação, ele foi lá na frente. Tudo bem. Deu as caras, pelo menos. Foi lá na frente com a torcida. Tá Os certo. outros não faziam isso. O André mas se ele tem que cumprir cansou o que de ele fazer falou. isso, Miller. Mas ele tem que cumprir. O André Santos se cansou de Mas fazer mais isso. que isso, mais que isso, presidente. Mas a situação André era fazia outra, isso? né? Mais que isso, Fazia. gente, eu preciso falar de São Paulo. Eu preciso falar de São Paulo. Completamente diferente. Só que mais que isso, a torcida do Corinthians não está aguentando o Corinthians do jeito que está. Precisa admitir que está ruim, presidente. Para poder melhorar, admite que está ruim. Né? E que o senhor também tem parcela, que o senhor cometeu muitos erros. Você trocou mais de Mas 20. ele acabou de falar que Mas ele trocou mais de cometeu 20. erros. Então tá bom, então tá tudo certo, Não, ele Paulinho. assumiu o erro, é verdade. Ele Tá assumiu. tudo certo, então tá bom, Paulinho. Cometeu Tudo erros. bem, tá tudo Hoje, certo. Daqui pra frente, ele Então falou, vamos a chave ver, tá na vamos minha lá. mão. Vamos anotar, vamos ver. A caneta tá com ele já faz 5 meses. Cadê o negócio da transparência? Tudo bem. Tá desde o começo. Tá desde Pra o quem começo. vem de gestão de 16 anos, irmão, Bom, 5 meses. Tudo bem, vamos lá. Vamos em frente agora a falar com o São Paulo. A Marina Buffon acompanhou, né? É a Marina, não? Não é a Marina. Tá certo aqui. A nossa equipe acompanhou aí como é que foi a derrota do São Paulo, inesperada, da forma que foi pro Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro ontem. 4-1 pro Vasco. Bom, o São Paulo, que vinha numa série de 12 jogos de invencibilidade, agora completa 4 jogos, não é isso, Sérgio? 4 jogos 4 sem jogos. 2 derrotas seguidas. Sem vitória, 2 derrotas seguidas. Cavalo paraguaio. O São Paulo é o 9º colocado com 15 pontos. Flamengo, G4. Flamengo, Palmeiras, Bahia do Rogério Ceni, que beleza, hein? E Botafogo, Atlético Paranaense ficou fora do G4. Bragantino é o 6º. Internacional, com 2 jogos a menos, é o 7º. O Inter, se vencer, vai lá pra cima. Cruzeiro com 17 também, com 10 jogos, um jogo a menos. E o São Paulo com 11 jogos, 15 pontos. O Zubeldia foi sincero na coletiva, falou dessa instabilidade do tricolor, é hora de tentar corrigir a rota. Vamos ouvi-lo. Son decisiones mías, pura y exclusivamente mías, no son de nadie más. Evidentemente las decisiones no están siendo buenas porque afectan al equipo, pero sin dar nombres de quién puede jugar, quién no puede jugar, vamos a reducirlo a que tomo decisiones y bueno, sale mal, las asumo como máximo responsable y después haremos autocrítica internamente, ¿no? Miller, é isso que eu cobro de um profissional. Não expôs o elenco, sabe que tem problemas, é natural. O São Paulo perdeu os últimos 2 jogos, 4 jogos sem vitória. Ele sabe que a coisa não tá legal. Assume na coletiva, não expõe ninguém, né, Júlio?
É isso que às vezes falta um pouquinho de transparência no Corinthians. Parece que lá tá tudo certo e não tá. Não tá. Miller, uma avaliação do jogo, uma paulada, hein? Foi um atropelo, hein? Anotou a placa, não, né? Não deu pra anotar a placa, não. Mandar um abraço pro Dr. Ronaldo, grande São Paulino. Quinta-feira estaremos lá no Morumbi. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o Vasco, né, jogou bem depois do 1-0, estava atrás do resultado, mas eu acredito que o treinador do São Paulo, como ele assumiu, e realmente a gente estava lá no Morumbi quinta-feira, Bacégio, e a gente dizia entre nós lá, os diretores, olha, se ele entrar com o time reserva contra o Cuiabá, que vem com o time completo, o Cuiabá é um time bom, vem de 2 vitórias consecutivas, ele está insistindo no Galopo. O Galopo não pode jogar no São Paulo, o Galopo é um jogador fraco. Um argentino que nem jogou em time de expressão nenhuma na Argentina. E fora de posição. Né? E fora de posição, exatamente. Então o que acontece? Acho que ele tem que saber escalar o time também, até porque o time é o mesmo time que vinha jogando e ganhando. Ele entra com o Galopo, 2 jogos seguidos, o Galopo prejudicou o meio-campo, porque o Halisson estava correndo por 2, quer dizer, não tem o Pablo Maia, tem dificuldade, Luiz Gustavo também correndo sozinho no meio-campo. E você sabe hoje, no Campeonato Brasileiro, no meio-campo, se você não tem um bom meio-campo, estoura lá atrás sempre. E foi o que aconteceu. O time muito exposto, o Vasco com 3 jogadores bons ali, realmente, o Estrela, o Adson, que era do Corinthians, jogou muito bem ontem, até cansar. Então acredito que o Vasco mereceu a vitória. Mas o treinador do São Paulo também errou na escalação. Os jogadores, e as substituições que ele fez? O que me chama muita atenção é ele ter tirado o Caleri. Ali ele enterrou o time. Não é? É isso. Então, quando ele fala, ele errou, ele admite, isso é legal. Não, mas de repente aquele errou só pra falar que um jogador, o outro você errou. Você precisando ganhar o jogo, você coloca o Wellington Rato, que acabou de retornar de lesão. Exatamente. O Wellington Rato voltou de contusão agora, tá sem ritmo de jogo, aquela coisa toda. O São Paulo, acho que sentiu muita falta do Alisson, que vem jogando constantemente. Claro, é o motor no meio-campo. Perdeu o meio-campo, não tem jeito. Dificilmente. Júlio, uma sequência como essa. Aquele gol ali, desculpa, Júlio, aquele gol ali, ó, o Júlio que é goleiro. Aquele gol, o terceiro gol do Vasco, no Garrafa. O Jandrei tá com medo da bola? Tá com medo da bola. Pelo amor de Deus. Ele jurava que era cruzada rasteira. Foi uma pancada no ângulo. Então, chute em cima dele, que ângulo? Para Júlio, com isso, tecnicamente, analisando esse lance do Miller e completando se pode causar um impacto na sequência da temporada, com Libertadores, Copa do Brasil, se uma derrota como essa mexe com a estrutura para a sequência da temporada e o lance. Cara, é assim, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não dá para você prever nada, cara. E é assim... Óbvio que esses pontos podem fazer diferença no final. Acho que o São Paulo tem uma equipe que pode se recompor e voltar a jogar bem, porque estava jogando bem. Só que tem algumas peças que são fundamentais, como o Miller falou. Quando você perde essa característica do meio-campo, e um time que precisa de velocidade pelas beiradas, um jogador como o Caleri, fica muito difícil. É o elenco, você precisa ter um elenco forte. E o lance aí que o Miller citou, um dos gols do Vasco? Em cima do Jandrei ali. Vai aparecer a imagem aí, não. Tem esse gol separado, Fini? O gol que tá em cima do Jandrei, né? Eu não tô defendendo ninguém aqui, nem claro que não. Às vezes... Tá sim, tá defendendo o goleiro. Não. Para. É que, às vezes o que a gente vê aqui, o campo é muito rápido, né? É óbvio que não dá para isentar de certas responsabilidades. Acho que o Jandrei ficou um tempo sem jogar, fez alguns bons jogos anteriormente. Mas dizem que isso também conta, né, Júlio? Ficar sem jogar, conta. Mas dizem, Júlio, que ele é o goleiro chama-gol. Bom, gente, por incrível que pareça, terminou o programa, voou o tempo. Vou começar me despedindo do Júlio. Júlio. Eu ia comentar agora. Vai ser lá no Lelis. Ô, Júlio, obrigado pelo carinho, obrigado pela visita. Portas abertas para você, queremos você mais vezes aqui no mês. Pô, pode me chamar quando vocês quiserem, prazer revê-los e falar de futebol com quem entende é sempre gostoso, né? Que legal. Que legal. Enquete, Bacégio. Vamos lá, Garrafa. Qual clube grande corre mais risco de rebaixamento? Vai dar Corinthians. Para 60% da nossa audiência, Corinthians. Toma banho. E deixando um recado para nossa audiência. Após a mesa redonda, continue ligado aqui na Gazeta, porque tem o Ravissani Live Show, então continue ligado com a gente. Obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui. Miller, Chico, o Júlio já me despedi. Alex, amanhã tem Gazeta Esportiva, Paulinho. Bacégio, mestre, e obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O Gazeta Esportiva, amanhã às 18 horas. Hoje é Gazeta Shopping. Ravissani, a semana que vem, tá certo? Valeu, tchau. Pô, senhor...